Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco do Clubão. Hoje eu tô com um cara aqui excepcional, que eu sou fãzaço, principalmente o conteúdo que ele faz lá no Instagram, que é o João da Info, né? E tenho certeza que esse programa aqui vai ser muito bom para fechar esse ano 2025 com esse conteúdo pesadíssimo para vocês. Fala aí, João, tudo bem com você? Tudo bem, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês. Ao Gabi também um abraço, a todos os que estão nos ouvindo. Espero poder contribuir aí com o programa de vocês. Muito legal saber que vocês se dedicam a levar um conteúdo de podcast de apostas, porque eu acho que a nossa plataforma, nosso cenário, ele é tão carente de algumas redes, né? De bom conteúdo. A gente fica muito contaminado ali no Instagram. Acaba que gerando um vício um pouco do conteúdo do Instagram. Eu, particularmente, fico ali todo dia com o Instagram e eu gostaria de ter acesso a bons conteúdos, seja no Twitter, seja no YouTube, e tendo o podcast de vocês também é uma ótima válvula de escape aí para consumir o bom conteúdo de apostas, né? Eu acho que esse é um dos focos que eu procuro levar e por isso que eu tenho muito prazer aqui em poder falar isso com vocês, porque eu sei que vocês também estão desse lado da luta. Boa. E Gabica, obrigado aí pela participação também de estar aqui com a gente como co-host. Vai estar fazendo umas perguntas também para o João. Vou soltar a vinheta aqui, galera, e depois a gente já começa apresentando melhor aí o João e fazendo as perguntas que a gente separou aqui para ele. Fala, galera, antes da gente ir aí pro conteúdo Boteco com o João da Info, queria avisar vocês que, infelizmente, quando a gente estava gravando o Boteco lá com ele, a conexão minha do Gabica acabou dando um probleminha e a nossa imagem acabou ficando muito ruim, mas o áudio pegou tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai soltar o episódio para vocês, vai ficar como se fosse um podcast gravado em áudio, tá? Mas não perca esse episódio, ficou muito bom, né, Gabica? Exatamente, conteúdo top. O João falou de jornalismo esportivo, falou de Europa, falou de muito de aposta esportiva, como ele extrai valor, enfim, uma aula assim sensacional. Então aproveita para assistir, acompanha aí. Solta então o Boteco aí para vocês. Lembrando, galera, aqui o Boteco do Clubão tem patrocínio da Betfair, então se você não tem conta, quiser apostar numa bolsa de apostas boa, vai ter link aí na descrição. Bom, vamos começar aqui, João. Quero que você comente aí para a galera como foi que você começou nas apostas, né? Qual foi o seu primeiro contato, a primeira aposta que você fez, que ano que foi? Se você pegou o boom das apostas ou já estava nesse mercado antes disso? Conta aí para a galera como que você começou, apresenta você aí para o pessoal. Bom, gente, vamos lá. Você sabe que isso é realmente... Eu tenho 42 anos, tá? Eu sou de 1983. Pensa que eu tinha quase que 20 anos de idade aí, da minha primeira aposta. E como que ela vem? Ela vem através de indicação de um amigo meu que era jogador de pôquer online. E na época a plataforma de pôquer ela também era a mesma das apostas. E ele comentou comigo, pô, dá para fazer aposta esportiva aqui e acho que é assim interessante e tal. Eu falei, mas como é que funciona isso? Eu já jogava loteria esportiva, ficava ali acompanhando o jornalzinho, fazia tudo ali. E aí eu lembro claramente que existia o bônus de R$6, tá? Você depositava R$6 e ganhava R$6. Caraca, R$6 não era nem 50, assim, quando eu comecei era 200 da Bet365, R$6. É pouco, R$6 e só tinha uma única casa que fazia, tá? E só tinha uma única casa, você não tinha nem concorrência de plataformas. E eu também lembro que, assim como todo iniciante, você sempre lembra da primeira aposta e você acha, opa, eu acabei de bater com R$2 uma cota 3,50 do tênis aqui na live, acabou os estudos, tá? Mãe, acabou o contar dinheiro, acabou todo esse processo de luta, porque eu descobri a fonte da riqueza. Tá? Eu acabei de bater uma cota 3,50 com o meu talento, com o meu conhecimento, e esses R$6, o meu amigo, isso não fui eu, tá? Eram umas Olimpíadas, então se puxar aí de cabeça, tem que ver que as Olimpíadas de 2004, né? Atenas, 2004, Atenas, né? 2004, as Olimpíadas de 2004, o meu amigo fez uma combinada do handball, com o over de todos os jogos da rodada, 6 para 36, e ele bateu.
E ele mostrou para mim, ó, bati aqui, 6 virou 36. Poder de compra da moeda era diferente, nós também éramos muito jovens, eu estava num trabalho paralelo que não tem nada a ver com a minha profissão, e R$ 36 era uma magnitude, ainda mais vindo de 6. Então ali eu falei assim, não, múltiplas, comecei a juntar dinheiro dos amigos e depositar na minha conta, aí falava, vou multiplicar, aí depois comecei a quebrar todo mundo, aí começamos a usar como entretenimento, diversão, os mercados eram poucos variáveis, né? A gente literalmente só apostava em quem vai ganhar no jogo de tênis, o time que vai ganhar, e se o jogo vai ter o over ou under goals, sabe? A gente não tinha tanta profundidade de mercado quanto a gente tem hoje. Só que eu não sabia apostar, você entendeu? Por isso que até, de uma certa forma, é um pouco fácil você trabalhar com o conteúdo, porque nada mais é do que eu falando para mim mesmo, para o João dos 20 anos de idade. Porque o que eu achava que era aposta? Eu achava que era a arte do ganhar, multiplicar o seu dinheiro, e algum aspecto relacionado ao que você acha que vai dar do jogo. Tá? Então o Cruzeiro e o Corinthians, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar, e é ali que meu dinheiro vai estar, sabe? E depois eu ficava torcendo pro Cruzeiro, e por muitos anos eu achava que era isso. Tá? Então, talvez eu já até responda um pouco das seguintes perguntas para vocês. Eu comecei a consumir conteúdos do exterior no Google para entender. Eu falava assim, bankroll, tá? Como apostar, como progredir. E eu queria entender o conceito de uma gestão de banca, da onde vinha o valor, da probabilidade, processos de investigações que me qualificaram demais. Tá? Me qualificaram demais. Só que isso é prévio a conteúdos do Brasil, prévio à proliferação de casas de apostas, prévio a tipsters no Brasil. Depois a gente até pode falar dos precursores, das pessoas com quem eu comecei a consumir o conteúdo tranquilamente. Mas é prévio a isso. E eu tive que ir com as minhas próprias investigações, aí já vindo do jornalismo, né, da arte de investigar, a buscar conteúdos no exterior sobre como é que fazia. E aí eu fui me qualificando. Não ao ponto, e também falo isso para vocês, e com certeza a gente vai conversar muito, não ao ponto de viver de aposta. Tá? Mas pelo menos o evitar perda e saber o que você está fazendo, né? Ô, João, e que país que você buscava esses tipos de conteúdo, né? Porque nós aqui, pelo menos eu, né, comecei lá em 2014, 2015, e no caso a gente tinha uma comunidade de trading esportivo muito grande em Portugal, né? Mas na sua época, que países exatamente que você buscava ou era variado, assim, essa busca? Não, Portugal não. Eu, basicamente, eu tive uma época onde eu comecei com as apostas que eu apostava muito em beisebol, tá? E beisebol me fascina pelo show de matemática que é, tá? Eu falo para meus amigos, beisebol é o esporte mais democrático do mundo. Porque você pode ter um anão, excepcional ou um gordalhaço de 300 quilos excepcional. Tá? Tem posição do beisebol que não importa a estatura, que não importa peso, você consegue encaixar o cara. Então, eu era muito fascinado, eu acompanhava mesmo assiduamente os jogos da ESPN, eu tinha um time, eu já gostava de beisebol. E o que eu gostava era buscar Arizona Diamondbacks e New York Yankees, prediction. Então eu consumia os conteúdos americanos e eu lia o que ele falava sobre o arremessador canhoto contra os batedores destros, tá? E aonde ia ter valor ali. Então, tudo ele transforma em estatísticas. E coincidiu com o boom também daquele filme lá do Moneyball, né? Que ele ensina muito como se montar um time de beisebol através da matemática, que depois o Brentford começou a utilizar na Premier League, e no final, o esporte tem isso. Por mais que você seja um apaixonado e por mais que você ache o jogador bom de futebol, o encaixe às vezes é do número. O encaixe dos números nas posições, é a arte da matemática. E aquilo me fascinava. Então, com os conteúdos americanos, eu me aprofundei. Com os ingleses, eu me aperfeiçoei. E com o espanhol, assim eu posso dizer, eu me familiarizei. Porque depois foi o país onde eu fui morar, foi onde eu tive muito mais acesso, é onde eu tinha o domínio da língua. Então, foi a junção de conteúdos globais, tá? Em Portugal, eu era um pouco mais distante, porque eu até falo para vocês, tá? Era um pouco de preconceito com o fato de ser o mesmo idioma. Às vezes a gente desqualifica o que vem, a gente já acha que um conteúdo em inglês é mais nobre, é mais qualificado.
tá? Quando hoje no Brasil você tem conteúdos em Portugal muito melhores do que os ingleses, os italianos, que são mais rasos, tá? Então era um pouco de preconceito da minha parte que hoje eu já não tenho mais. Show de bola. E assim, você basicamente formou então em jornalismo, né? Essa questão das apostas, como que foi em paralelo com o seu trabalho, né? Você agora só trabalha com aposta, você trabalha com jornalismo em aposta, você teve que se decidir, porque vou dar um exemplo da minha carreira, né? Eu sou formado em engenharia física, eu até estava fazendo estágio depois que eu me formei, comecei a apostar, só que aí eu tive que escolher, pô, vou seguir carreira de engenheiro ou ter que seguir carreira de apostador? Tá dando tão certas apostas que eu tive que tomar essa escolha. Você também teve alguma escolha nesse sentido? Ou foi algo natural de trabalhar já com jornalismo esportivo? Você seguiu esse ramo das apostas? Como que foi essa questão? Não, é bem complexo esse tema, tá? Então, permita-me alongar, porque aí entra um pouco até no desenvolvimento da carreira, mas não teve nenhum momento onde eu coincidia o jornalismo ou com as apostas, com a produção de conteúdo. O que aconteceu realmente foi, profissionalmente, eu comecei trabalhando em casas lotéricas, como caixa, tá? Isso é assim que eu atingi a maioridade, e ali eu já tinha contato com loteria esportiva, tá? Com jogo do bicho, com Mega Sena, com número, com matemática, com fechar caixa, com tomar tinta se você fazer o número errado, tá? E eu conciliei a minha faculdade de jornalismo com as casas lotéricas, o trabalho de caixa de casa lotérica, tá? Quando eu me formei em jornalismo, no 4º ano, eu comecei a fazer estágio num jornal esportivo e eu fui formado em jornalismo para fazer jornalismo esportivo. Tá? Eu queria trabalhar com grandes coberturas esportivas. Eu sou apaixonado por esporte. E eu, como jornalista, você acaba se desenvolvendo em todos os outros setores. E eu comecei a trabalhar num estágio num jornal chamado A Bola de São Caetano, tá, do ABC, mas era um jornal em desenvolvimento. Tinha acabado de começar e eu vi que o jornal estava começando com uma tiragem muito baixa. Eu me ofereci para começar ali, então eles me ofereciam um salário mínimo de estagiário e eu tinha que desenvolver as páginas dos grandes clubes já. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. Tá? E, com isso, eu comecei a me credenciar para ir nos centros de treinamento dos clubes. Tá? Só que isso é 2001, tá? Então, a época 2001, que o 2002. São Caetano estava no auge ali, né? Isso, 2001, 2002, coincidia com a expansão do ABC através do São Caetano, dinheiro de patrocinador no jornal, então tinha como estruturar financeiramente a coisa. Só que não tínhamos equipe. Era eu, os 2 diretores do jornal, tá? E mais um amigo meu que era o outro estagiário. A gente começou a desenvolver um jornal de tiragem de 30 mil exemplares sozinhos. Então, assim, eu ia pro ABC e eu ficava o dia inteiro na redação, e escrevendo, e resenhando e tal. E aí, 2002, o Santos foi campeão, né? Quando começa aquela polêmica do Fábio Costa, aquilo é 2004, do Corinthians e Inter? 2005. 2005, né? 2005 foi a grande momento onde o jornal vendia bem. Tá? 2005, porque teve muita repercussão nesse caso, a gente trabalhou com boas capas, com apuração, e aí eu tinha muita penetração já em alguns clubes, como credenciado por esse jornal, e no Santos, porque eu sou de Santos, tá? No Santos eu fiz amizade muito com um repórter que hoje é um ídolo que eu tenho na carreira, que ele chama-se Alex Sabino, ele hoje é um jornalista da Folha, só que ele era o repórter do Lance, na época. E eu ia para a casa dele, quando a gente fechava o ambiente de treino, e eu via a arte que ele tinha de escrever, o domínio que ele tinha de textos, a rapidez, a fluência, o como ele estruturava os textos. Eu era muito fascinado por ele, eu era fã dele, e ele me colocou para ser folguista dele no Lance. Tá? Então, em 2005, eu comecei a trabalhar no Lance somente sexta, sábado e domingo, tá? Cobrindo as folgas deles. No Lance, a gente trabalhava assim. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí você folga quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Então você folga uma vez a cada 2 semanas, e esse trecho em que ele folgava, eu entrava. Só que com 20 anos de idade, eu comecei a fazer 4 páginas
em 4 dias seguidos, 2 páginas do Lance sozinho, ainda muito jovem, no 4º ano de faculdade. E ele foi muito rápido nesse processo que eu fui folguista dele, durou uns 3 meses, ele foi trabalhar no Estadão. E aí o Lance me efetivou como principal. Então eu, recém-formado na faculdade, comecei a lidar com o Santos do Neymar no Lance. Não era do Neymar não, desculpa, tá? Foi antes do Neymar. Foi antes do Neymar, porque isso, o Santos de 2006, 2007, era um Santos onde eu comecei a fazer o Lance sozinho como repórter principal. Só que aí eu saio de um jornal de tiragem de 10 mil exemplares para um jornal de quase 1 milhão, para o maior veículo de jornalismo esportivo do Brasil, sabe? E com uma pressão muito grande sobre mim, de ter que ser o repórter do Santos, ter que lutar por capa, ter que lutar para a melhor reportagem, de o cara no dia seguinte batia para mim o que a Folha deu e falava, cadê a sua apuração sobre isso? Tá? Você falhou nesse aspecto. E aí, para piorar e para me melhorar como profissional, entra a internet. Tá? O Lance passa a não ser mais um só jornal, ele entra a necessidade de você cobrir o Lancenet, a necessidade de você fazer a TV Lance e a necessidade de você fazer a Rádio Lance. Tá? Sozinho. Então, eu tinha que participar de um programa de rádio, eu tinha que produzir conteúdo para a TV com câmera e eu tinha que produzir coisas para a internet factuais. Era muito vivo no começo da internet esportiva, do jornalismo esportivo, o que não é mais vivo hoje é o imediatismo. A gente ia para uma coletiva do Luxemburgo, se o Luxemburgo falasse assim, o Marcelo me prometeu tal jogador e não veio. No mesmo segundo tem que ser minha manchete. No UOL a gente duelava por links, e como o UOL é grupo Folha, se a Folha viesse com a mesma notícia antes, ela ganhava o link da home, consequentemente ganhava o clique. Se você clica para a Folha, você vai para dentro da Folha, os anúncios são da Folha, a navegabilidade toda continua sendo da Folha, você perde a sua audiência. Então a Folha passa a ter, através de uma matéria que poderia ser minha, 4, 5 vezes a audiência a mais. Então era essa pressão factual. Então eu escrevia na guia, tá? Eu redigia a entrevista literalmente com uma frase só do treinador, mandava para o ar e colocava embaixo instantes mais. Tá? Era um factual muito agressivo, por anos foi assim. Tá? Só que isso, insisto, foi me qualificando como jornalista. E a minha geração de jornalista esportivo, ela é muito forte. Todos esses jornalistas que estão aí hoje dominando o cenário, tanto televisivo, quanto radiofônico, quanto ainda de jornal, é da minha geração, porque a gente fez o boom da internet. Tá? Então a gente eu dividia todas as redações com todo mundo que tá aí, cara. Losetti, um dos meus melhores amigos da área, um cara que me ensinou, Alexandre Losetti, comentarista hoje, o André Rizek, as pessoas fortes do jornalismo, sabe? Foram acabando sendo meus amigos profissionais e foi. E aí eu fui contratado para o UOL. Isso no primeiro ano do Neymar. Eu saí do Lance para ser contratado pelo UOL, pancada de internet. Tá? Saí do Lance do impresso para ser do UOL, pancada de internet. Repórter do Santos. Só que o Santos que eu peguei do UOL era o Santos da audiência, porque era o Santos do Neymar. Então, eu fiz a final da Libertadores no Uruguai, fiz a final da Copa do Brasil na Bahia e fiz o Mundial no Japão. Passo 30 dias no Japão, cobrindo o Santos. Eu passo um ano inteiro só trabalhando. Porque eu fazia programa de TV também na minha cidade, em Santos, e fazia um programa de rádio de manhã. Quando termina a cobertura do ano do Santos, o Santos vai até um Mundial, você, como jornalista esportivo, acaba sofrendo a mesma coisa que um jogador sofre. Você fala, o que você vai fazer ano que vem? Você disputou tudo. Você ganhou a Copa do Brasil, você é o melhor time, você foi até o Mundial, o que você vai fazer ano que vem? Você vai repetir? Sabe, é mais do mesmo? Então eu cheguei para o UOL e falei assim, eu vou entrar numa pós de jornalismo econômico, porque eu sou fascinado por número, por finanças, por matemática, e eu quero fazer jornalismo econômico. Eu quero sair do esporte. Eu estava saturado. Eles mesmos me ajudaram internamente a me colocar na editoria de economia, e eu fui fazer a pós de jornalismo econômico na PUC. E amava. Eu ia para aula assim com assiduidade, estava amando, e o meu TCC era bom, e eu ia palestrar,
Só que eu comecei a receber propostas do jornalismo esportivo que eram melhores financeiramente. Já tinha quase um ano parado, foi quando eu fui trabalhar para o Terra, no projeto olímpico. O Terra comprou as Olimpíadas. Existiu umas Olimpíadas, que foi as Olimpíadas de Londres, que foi aquela que a Globo perdeu para a Record. Tá? Isso chacoalhou muito o mercado jornalístico, porque a Record veio com muito dinheiro e na internet quem comprou foi o Terra. Tá? Então o Terra tinha transmissões exclusivas pela Terra TV. E eles vieram com um pacote pesado, com uma equipe de jornalismo fera, e me colocaram no bolo. E eu falei, eu vou trabalhar aí. Vou trabalhar com vocês. E eu conciliei esse jornalismo econômico, saí do UOL e fui trabalhar no Terra. Tá? O problema ali foi que era tanto dinheiro envolvido no projeto, tanto trabalho, que quando ele acaba, fica uma sensação, assim, uma nebulosidade. Você começa a ver gente que está trabalhando do seu lado sair, porque eram pessoas só contratadas para o projeto, sabe? Você começa a ter dificuldade de se ver ali futuramente, o que eu vou fazer, e aí o Terra começa a ter aqueles problemas. O Terra acabou, né? O Terra acabou, o investimento acabou, foi tão alto, cara, e começou a ter corte, e isso já era 2013, né? Porque as Olimpíadas terminam em 2012. Eu volto pro UOL, e aí foi um momento onde eu estava super perdido. Comecei no UOL, eles me deram como repórter do Corinthians, porque eles sabiam que eu tinha problemas motivacionais, e eles me botaram no maior clube do Brasil. Tá? Eles falaram, ó, você vai ter a maior audiência aqui, você vai cobrir o Corinthians. Então eu cobria o Corinthians, mas eu convivia com problemas motivacionais, até que um certo dia a gente teve uma conversa, eu falei, eu vou sair e eu vou trabalhar na Europa. Eu sentei na minha casa, conversei com a minha família, falei, eu vou mudar para a Europa. Eu guardei 20 mil euros, troquei, e falei, eu vou para a Europa com 20 mil euros. Não sei quanto isso vai durar, eu não tenho um emprego, eu vou vender reportagem, tá? E aí eu chego na Europa com esse meu dinheiro, passo pelo primeiro mês sem trabalhar, moro num hostel, falo, vou me divertir, vou viajar, vou tirar um pouco desse estresse que eu estou vivendo profissionalmente. E aí no segundo mês, já começo a mandar e-mail para o Barcelona, me apresentando como freela, já começo a ir nos treinamentos e já começo a negociar com o Terra, com a Globo e com o UOL as reportagens. Oferecia pautas, no jornalismo você oferece pautas, né? Você pega 20 temas que podem virar uma boa reportagem, se aprofunda neles e apresenta como um prefácio de um livro. Tá? Apresenta para os editores e cobra um valor. E aí eu leiloei. Tá? O Terra aceitou, a Globo aceitou um volume reduzido e o UOL aceitou um pacote fixo de mês. Então eu voltei a trabalhar para o UOL lá, vendendo conteúdos relacionados ao esporte e mais ao Barcelona. Então, e era fácil fazer reportagem lá, né, cara? Era o boom do Neymar em Barcelona. E eu tinha acesso, eu vinha de Santos, ele me conhecia. Tá? Eu tinha. A penetração que eu tive com o Neymar sempre foi muito boa profissionalmente. E sempre foi muito difícil pela gestão Neymar. Entrevistar o Neymar, por exemplo, não é eu ligar para ele e falar assim, não, é uma série de barreiras com a gestão dele, com o Barcelona, tá? Que você pode fazer uma a cada 3 anos. Mas eu tinha um acesso de mandar o WhatsApp para um amigo dele, fazer uma matéria mais bem elaborada que ele participava. A gente se via em Barcelona, fora do trabalho. E aí, eu levo, para chegar nas apostas, tá? Eu levo anos fora desse mercado das apostas, fora das apostas, inclusive, porque me consumia muito, e eu voltei a apostar no processo da pandemia, né? Foi quando eu começo a... Pô, eu já tô me alongando, tô respondendo um monte de pergunta para vocês, né? E aí foi quando eu começo, no processo da pandemia, a consumir conteúdos do Brasil, tá? E aí entra La Casa de Chips, entra Danilo Martins e entra a WR do André e do Gerson. E consumi profundamente. Ouvi o que eles têm para falar, e inclusive comprar grupo VIP. Tá? E inclusive o da WR, eu me tornei mais do que um VIP, eu me tornei um fã,
Eu me aproximei do Gerson, porque eu consegui trocar conhecimento com o Gerson. Na época eu tava morando em Paris. Eu fui morar em Paris 2 anos, tá? Quando o Neymar foi jogar no PSG, a base do UOL, eu já era fixo, saiu de Barcelona para Paris. Então eu fui morar lá durante 2 anos. E aí, até antes da pandemia isso, né? Então eu até erro aqui a cronologia. Eu voltei a postar antes da pandemia, eu só fiquei mais assíduo mesmo no processo da pandemia. E aí, eu lembro que o PSG foi jogar um jogo de 120 minutos contra o Westerlo da Bélgica, da segunda divisão. Tá? O amistoso do PSG, o PSG faz uma série de amistosos antes da Champions para o campeonato, tá? Por causa da pandemia. E aí o PSG faz uma série de amistosos para se programar para a Champions, porque o campeonato francês foi um dos únicos da elite da Europa que decidiu, não vai mais existir. A Premier League também acho que parou, a Bundesliga voltou, a La Liga voltou. O Macron falou, não existe mais futebol na França. Acabou. Então o campeonato francês acabou na 20ª rodada. Aí o PSG, que estava nas quartas de final da Champions League, fica 4 meses sem ter o que fazer. Ele começa a marcar os amistosos. Aí eu fui para Le Havre fazer o primeiro amistoso do PSG, e no segundo, que era contra esse Westerlo, saiu um media kit para nós da imprensa. Eu estava almoçando, chegou um media kit dizendo, amistoso vai ter 120 minutos do PSG contra uma equipe da Bélgica. Tá? Nisso, falei, pô, que interessante, fora do comum, né? Um amistoso de 120 minutos contra o time da segunda divisão, horroroso. Você vai para o site, tá aberto lá, -1,5 PSG, over 3 a linha, sabe? Eu peguei. Aí eu fiz aquela famosa escada na minha conta, entendeu? Eu peguei e mandei pro Gerson. Eu falei, Gerson, esse jogo vai ter 120 minutos. Gerson, o quê? Eu falei, sim, esse jogo vai ter 120 minutos, cara. E o PSG vai ganhar, acho que uns 6-0. Aí ele falou assim, não é possível. Então, não sei o que. Eu falei assim, não. Na época não tinha isso, já o site vai anular, a gente não tinha tanta profundidade, o site não lutava tanto contra o postador como luta hoje. Cara, fomos pra dentro, o Gerson lá enfiou a mão, mandou no grupo VIP, botou escada e tal, não sei o quê. Se vocês procurarem na internet aí, talvez tenha sido até 6 ou 7-0 mesmo. É um jogo que viralizou porque o goleiro fica brincando com o Neymar, vai, bate aqui. E o Neymar no pênalti fica, vou bater ali, vou bater ali. É um goleirinho assim, de 18 anos, belga. O Neymar dá uma paradinha assim, bum, só empurra a bola pro gol. O PSG passeia. E a casa paga tudo, sabe? Dinheiro fácil. Um dinheiro fácil. O jogo teve 120 minutos e a casa trabalhou até a hora de começar o jogo como se fosse 90. Tá? A falta de profundidade de oddmaker, dos tipsters e dos apostadores era muito maior. A gente pode discutir isso depois com profundidade sobre a dificuldade que é o mercado hoje, né? Do que era da minha época. E aí o Gerson falou assim, você vai começar a tipar pra gente PSG. E o volume de acerto era muito alto. Aí o Gerson quis me efetivar como tipster. E aí eu saí um pouco da casinha lá, não deu certo. Mas eu mantive uma ótima relação com eles. E foi quando eu levei um projeto para o UOL, voltando ao UOL. Eu comecei a levar um projeto para o UOL e falei, vocês precisam montar uma área de apostas com os banners, com a afiliação. E fui para São Paulo conversar com os diretores. E eles recusaram por questões de éticas. Tá? Eles recusaram. Eu falei, beleza. Recusaram, continuei meu trabalhando. Eu tinha um blog. Meu blog se chamava Futebol pelo Mundo no UOL. E era um blog de boa audiência, porque eu estava com informações de bastidores. E aí surgiu um aplicativo chamado Tipster Chat. Agora é a minha introdução efetiva no cenário. Esse aplicativo foi apresentado por mim, para mim, através de um amigo, que foi candidato a um posto lá da área de marketing. Procuraram ele no LinkedIn. E ele falou, olha, isso aqui é um aplicativo de tips. Cara, o aplicativo é um sonho. Porque é um Telegram, tá? Somente de tips, onde você fica ali botando suas tips e suas análises e de repente aparece uma tip fechada de 2 unidades, que você só vê a odd final. E você tem que clicar ali, e aí você cai para um pagamento, Apple Pay e tal. E a Espanha, eles são muito mais desenvolvidos que nós, nesse sentido.
tá? Da monetização, muito mais, e o preparo tecnológico, a estrutura, até hoje a gente não se desenvolveu no Brasil. Até hoje a gente tem muita resistência ao VIP. Por exemplo, a gente nunca conseguiu vender chip aqui no Brasil. A Espanha faz isso há 5 anos. Tá? Não existe mais grupo VIP. O cara vende chip. Hoje, se tu vende uma chip no Brasil, o cara toma um head, vai pro Twitter lá, toma um hate, e aí não sei o que lá, a quantidade de moralista, aí não sei das quantas, aí não sei das... Ah, cara, o Brasil é muito chato para isso. Tá? Não soube se profissionalizar nesse sentido. E vocês não têm noção da forra que era alguns grupos daquele VIP lá de comprar chip. Os caras vendiam ali por 50 euros a chip. 300 reais, sabe? Só que se você vai jogar 200 euros na chip, você pega uma chip lá, no longo prazo é muito lucrativo. É muito lucrativo. E eu depois falei, eu vou levar esse modelo para o Brasil. Só que eu não sou tipster, eu era jornalista. O que eu fiz? Eu era muito amigo pessoal, sou muito amigo pessoal de 2 jornalistas que são grandes influenciadores, que é o Marcelo Beckler e a Isa. Eu falei, ó, eu estou trazendo esse aplicativo para o Brasil. Eles me deram um budget de estruturar, tá? Esse budget eu tenho para alguns influenciadores. Eu vou dar X para você, Marcelo, e vou dar X para você, Isa. Vocês vão ser a cara do aplicativo, vão falar eles nas redes sociais de vocês, e eu vou começar a botar tipster no aplicativo, porque eles não são, tá? E aí eu falei com o La Casa e comecei. O La Casa me aproximou do Danilo Martins, eu levei o Danilo Martins e o Tiquinho para a Espanha, coloquei eles na sede da Tipster Chat e falei, ó, Tipster Chat vai dar tráfego internacional para vocês vão ser os cabeças do projeto. E eles me apresentaram o Bruxo, que eu não conhecia. Aí o Bruxo tornou-se o nosso maior influenciador do aplicativo do Brasil. A Tipster Chat pagou uma viagem para ele, eu conheci ele pessoalmente, a gente viajou com ele pela Europa ali, e o Danilo e o Tiquinho juntos. Foi super legal a resenha, mas eles levavam o tráfego para o aplicativo, só que o aplicativo ocupava tempo deles e não fazia eles monetizarem nenhuma terça parte do que eles monetizam no Telegram. A gente estava em um desenvolvimento que ainda continua no Brasil de afiliação muito forte. E a Tipster Chat e a Espanha já deixou de afiliar há mais de 5 anos. Tá? Na hora que o Brasil deixar de afiliar, o que vai acontecer? Os tipsters vão vender VIP. Tá? Ou os tipsters vão ter acordos pessoais com casa de apostas. Tá? Então o conteúdo passa a ser assim, eu estou um pouco cagando pro conteúdo grátis. Eu preciso vender. Eu preciso monetizar. Porque senão não vai valer a pena eu continuar nesse mercado. Entendeu? Só que o Brasil ainda está na era da monetização, porque o Brasil funciona, da afiliação, porque o Brasil funciona diferente aqui, né? O Brasil funciona no volume. A Espanha funciona na qualidade do usuário. É muito diferente. Então, a gente começou a sofrer com perda de engajamento no aplicativo. Começou aqui aqueles tubarões, né, do Brasil começaram a consumir tipsters mexicanos, tipsters espanhóis. E de uma certa forma, eu acho que o entendimento do Bruxo, do Danilo, foi, os meus usuários, eles estão entrando no aplicativo e eles estão gastando com os outros. E isso realmente estava acontecendo. A gente tinha, dentro do nosso modelo, conseguia ver que os brasileiros de qualidade, ou seja, os brasileiros de renda alta e de classe alta que entravam no aplicativo, começavam a consumir tipsters mexicanos, tipsters espanhóis e pagando. E aí, de certa forma, isso começou a chatear um pouco os brasileiros, eles começaram a sair do aplicativo, o aplicativo tinha banner de afiliar, eles também começaram a entender que os usuários que estavam entrando no aplicativo afiliavam pelo aplicativo e não entrava nada para eles, e começou a ruir o número de ativos que tinha por dia começou a cair muito. Nisso, vocês conhecem a Betanzil? A Betanzil é uma empresa de afiliação, que a empresa que eu trabalho hoje, ela era uma das sócias do aplicativo, minoritária. Tá? Mas eles acompanharam o desenvolvimento e eles queriam muito entender como é que o negócio deu certo no Brasil. Tá? Porque, um produto espanhol, como é que eles deram certo no Brasil? E aí eles chegavam ao meu nome, que trabalhava sozinho lá.
E aí, numa das feiras, a Priscila, que é head, conversou comigo e falou assim: vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente vai fazer a Gamblers, a gente quer alguém para fazer conteúdo. E eu fui trabalhar lá internamente. Horário, trabalhar, cheguei no escritório, conciliava com o jornalista, com o meu blog. Continuar isso. Tudo eu era jornalista ainda, tá? Nisso, depois de 6 meses internamente, o Bruxo sempre foi um cara que me incentivou muito a ter perfil. Tá? Eu auxiliava muito o conteúdo dele, às vezes com tip, ou às vezes comentava alguma coisa, às vezes mandava um link, ou não sei o que lá, ou falava de alguma coisa motivacionalmente. Tá? Era um cara que auxiliava muito motivacionalmente. O Bruxo representa uma parte muito importante para a empresa, e eu era funcionário da empresa. E aí, eu fiz o Twitter, entendeu? E o meu Twitter acabou que no meu primeiro mês, nos primeiros posts eu viralizei. Tá? Num dos primeiros posts eu viralizei, assim, acabei sendo retweetado por grandes nomes, inclusive fora da área das apostas. E aí eu continuei meio que metendo pressão ali no Twitter, eu gostei. E eu não tinha Instagram. E o Bruxo falava assim pra mim: faz Instagram. Foi quando, há 2 anos atrás, em novembro, 2 anos atrás, começou o João da Info no Instagram. Tá? Ele me ajudou mandando o arroba, eu trouxe o tráfego do, do Twitter, e aí eu falei assim, pô, eu a cada dia quero elaborar um conteúdo aqui. A cada dia monto uma narrativa de stories, monto um Reels sobre alguma coisa didática, falo alguma coisa sobre um jogo, e buscava fazer alguma coisa que me diferenciasse do mercado, porque o mercado ele é um pouco mais do mesmo, certo? E eu falo isso do ponto de vista de uma visão crítica, até para incentivar os produtores de conteúdo, tá? Porque eu fico com a clara impressão de que eles se alimentam e eles reproduzem o que eles consomem. Então eles ficam só imitando os conteúdos que vão dando certo, sabe? E eles perdem a oportunidade fazendo isso. Eles perdem a oportunidade fazendo isso. E aí, eu mesmo já me diferenciei muito, assim, do meu próprio conteúdo. Fui por uma linha que depois eu mudei, fazia uma certa coisa que depois eu alterei. Fui vendo um pouco do retorno dos seguidores, fui vendo que dava mais engajamento e fui me aprofundando nisso, até que chegou um momento, depois de 4 meses do perfil, que eu fiz uma reunião com o UOL e falei: eu não consigo mais, cara. Eu terminava o meu trabalho com as apostas, porque aí já como tipster envolve gestão de canal de Telegram, o conteúdo do dia, ver jogos, tentar monetizar, o acompanhamento de uma rodada te gera um estresse diferente, porque você passa a lidar com o dinheiro dos outros. E isso antes eu não tinha na minha vida, tá? Hoje é muito mais importante acertar uma aposta que você tipou do que uma aposta do que eu tô atolado, cara. Você entendeu? É uma responsabilidade muito maior. E também engaja, né? Perdão do palavreado, mas a merda do conteúdo de apostas é essa necessidade que você tem do green para engajar. Porque a maior parte dos seguidores, eles não estão interessados no que você tem para falar por trás disso. Tá? E eu demorei muito para atingir essa maturidade do caminhe com o seu público, que você não precisa explicar o que você está querendo dizer. Quando você diz didaticamente uma coisa, ou quando você apresenta uma aposta com base no que você está pensando, muita gente vai te entender, muita gente vai confiar em você, e muita gente vai querer caminhar com essas pessoas, sabe? As demais que estão ali só para criticar, ou que estão dentro de um processo de fanatismo, ou que estão esperando dar red ou green para ir lá comentar, cara, não servem, tá? Não servem. Esse tipo de engajamento não auxilia no longo prazo. E aí eu hoje faço isso. Hoje eu cuido da marca da Gamblers, hoje eu monetizo o meu perfil, hoje eu busco engajar, hoje eu busco criar uma comunidade e ter vínculos com elas, concilio com outras coisas que às vezes são trabalhos de freelancer de jornalismo. Recentemente eu estava cobrindo os amistosos da seleção como freelancer. E aí o meu conteúdo fica para não dizer escanteado, tá? Usar coisas mais fortes, mas ele vira secundário, tá?
ele vira secundário. Quando você está trabalhando com algo como um conteúdo de tipster que não é prioritário na sua vida, cai engajamento, você não consegue mais montar até mesmo uma tip que seja de alto nível, sabe? Você tá lidando com uma outra pressão e é difícil, cara. Hoje é difícil. Eu sou louco para fazer jornalismo ainda. Tá no sangue. Eu quero fazer cobertura de Copa do Mundo. Tá? Não é a parte dos bons contratos que se você fecha. Não, é o prazer que eu tenho de trabalhar em loco numa Copa, sabe? Ô, João, muito legal essa história Oi. sua aí. Eu até pesquisei aqui o jogo. PSG e o Aslan Beveren. O Não sei se Hasland é assim que Bever. fala. Mas o nome também é parecido, né? Não tem muita diferença. E eu lembro bastante, principalmente da Tipster Chat. Eu lembro quando surgiu, porque eu acompanho, né, tanto o Marcelo Beckler quanto a Isa Pagliari, que aliás eu acho ótimos jornalistas, né? E agora o Marcelo tá aqui no Brasil, né? Aliás, eu acho que o Barcelona perdeu muito sem ele lá, né? Mas enfim, Pois é. acho que vocês têm essa mesma essência. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, né? E até trazendo já para o teu conteúdo, uma parada que eu sempre achei legal, e eu lembro que quando a gente conversou várias vezes aqui, tanto eu e o Jonas, que te seguem mais aí de perto, é que eu sempre achei super legal que, mesmo que você trazendo uma tip, eu acho que você traz a sua forma de trazer essa tip, se embasa muito legal. Eu acho muito legal. Agora que você está no Brasil, nem tanto, mas eu lembro bastante de ter visto várias histórias de você trazendo notícias de jornal para a gente entender como que é o clima, né? Ali, por exemplo, Barcelona, pô, tá em crise, não tá? O que eles estão falando do Lamine Yamal? O que eles estão falando do Real Madrid? Enfim, mas muito mais Barcelona por essa questão sua. E aí, dentro de tudo isso, né, que é realmente um elogio, né, na forma que você passa as coisas, eu queria entender essa tua relação com o Barcelona e de onde surgiu essa história do Baby Barça. Olha, aí foi o seguinte. Vamos lá. Primeiro, eu decepcionei muita gente ano passado quando terminou a temporada, em que eu falei, gente, eu não sou torcedor do Barcelona. Tá? Eu não sou, e eu nunca fui essa pessoa que torce para um clube europeu. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhum afetivo, tá? Você gosta às vezes de personagens, você gosta às vezes do futebol, você gosta às vezes de algum laço cultural, sim, de alguma coisa ligada à história do clube, tá? Mas eu criei um personagem pela facilidade com que eu tinha. Primeiro, por morar em Barcelona, tá? Segundo, por dominar a informação do Barcelona. Terceiro, por ter um processo de 10 anos cobrindo o Barcelona. Então, historicamente, você tem muita coisa dentro da sua cabeça, muita experiência, muita coisa para contar. Tá? E o quarto, e eu sempre falo isso de boca cheia nos meus conteúdos, é o tesão que é ver um jogo do Barcelona. Sabe? Ver um jogo de futebol do Barcelona é uma coisa que, assim, 4 da tarde de sábado, eu falo para meus amigos, eu não vou sair, cara. Cara, eu não vou sair. Não tem pagode, não tem bar, não tem almoço, não tem aniversário, não tem casamento. Não vou. Porque vai jogar o Barcelona do Flick, cara. E vai jogar o Lamine Yamal. E eu trabalhei durante toda a cobertura do Tridente. Tá? Eu ia aos jogos do Barcelona, do Tridente, do Neymar, do Messi e do Suárez. Eu fiz a temporada inteira deles. Tá? E eu fiz a caminhada da Champions, a final em Berlim. E eu sou eu acho que eu sou o maior saudosista que existe no mundo. Toda hora que eu lembro que não vai existir mais Messi, Neymar e Suárez, é uma dor. E o Lamine Yamal recuperou um pouco disso. Um pouco, mas eu me apego nisso. E eu falo para todo mundo: vocês vão morrer de saudade. Curtam, tá? Curtam. Saia do processo crítico do não chutou, não joga nada, é amarelão em final. Curta o momento, cara. Senta na TV, quando ele pegar na bola, aprecia, curta, velho, que essa porra quando acabar. É um sofrimento na hora que eles começam a envelhecer. É um sofrimento. Olha o Neymar hoje, cara. Eu ainda sou um fã. Tem lampejos, mas por mais que ele possa ver isso como desrespeitoso, mas quando eu vejo ele jogar, me causa mais dor do que o apreço, tá? É tipo assim, o saudade do que você já foi, né?
Eu tenho uma frase, E João, aí, que eu costumo hum, falar, odeio hum, te odiar, Neymar. Odeio te odiar. É é isso, perfeita, é perfeita. E aí, com o Barcelona, o que acontece? Como eu vou morar lá, eu passo a cobrir o clube. E a época da cobertura pré-pandêmica era uma cobertura muito mais assídua. A gente ia a todos os treinamentos e tinha duas entrevistas sempre de véspera de jogo, uma do treinador e uma de jogador. Só que o jogo Barcelona quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Então terça e sábado eu sempre ia para os clubes, treino entrevistas, treino entrevistas, treino entrevistas. Luiz Henrique, fiz exclusiva com o Iniesta, fiz exclusiva com o Fábregas, tá? Participei de rodas coletivas com o Messi, Neymar também, várias exclusivas e várias entrevistas com eles, o Dani Alves. Peguei o Tata Martino, peguei o Luiz Henrique com bastante, tá? Bastante mesmo. Valverde, todos esses treinadores eu participei da cobertura. E eu apostava muito no Barcelona. E aí é uma coisa que eu falo muito no meu conteúdo, tá? Eu me apego muito ao clube que me dá dinheiro, tá ok? Então, em 2015, eu fui para o Camp Nou cobrir uma semifinal do Barcelona. Eu joguei 100 euros. E na época, a gestão de banca já a gente chega lá, tá? A gente chega lá. Mas em 2015, para vocês terem ideia, as minhas apostas ainda eram ou bingo, ou eu atolava descompensadas. Em 2015, eu depositei 300 euros no site, eu joguei 100 euros Barcelona ML contra o Bayern de Munique, tá? 100 euros Barcelona menos 1,5 contra o Bayern de Munique, numa odd 4, e 100 euros na odd 10 Barcelona e Bayern de Munique no menos 2,5. Fui pro estádio trabalhar. O Barcelona ganhou de 3-0, o Messi tira o Boateng, joga lá por cima, faz o golaço e tal, não sei o quê. E o que acontece? Eu estouro o site. E no dia seguinte, eu lembro de ter, era o mesmo dia, pode procurar, era o mesmo dia de São Paulo e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Termina o jogo do Barcelona, eu vou para casa do São Paulino. São Paulo pagava 2 contra o Cruzeiro, eu joguei 200 euros ali no 2, São Paulo ganhou de 1-0 do Cruzeiro, na Copa do Brasil, acho que era semifinal, quartas, e depois foi eliminado. E eu estourei. Eu sacava e ia gastar, sabe? Eu uso muito essa palavra até pra galera, gastem, porque para com a noia de eu fiz 1.200 euros, cara. Eu viajo, mano. Eu compro um voo. Eu já fiz uma viagem saindo de Barcelona para Miami, para visitar uma amiga que morava lá e passar uma semana em Miami e fui fazer de Miami para São Paulo uma surpresa no aniversário da minha mãe. Passei o aniversário com ela e voltei para Barcelona pro meu trabalho com dinheiro de aposta, com dinheiro de bingo. Eu gasto, tá ligado? É uma coisa que tá fora, assim, do escopo financeiro da minha vida, tá? Se eu tenho a possibilidade de me divertir com 500 euros, tá? Eu perco isso, perdi. Só que se eu transformo esses 500 nos 5.000, cara, eu pego esses 5.000, acabou. Esses dias, uma vez eu fiz até um conteúdo falando assim, vamos fazer uma alavancagem? Eu iniciei com 100 euros. E era na Champions League da primeira rodada, porque a primeira rodada foi aquela de que jogou terça, quarta e quinta. Eu falei, eu quero levar para 500 euros aqui, tá? Então a gente fez uma aposta na primeira rodada, uma na segunda rodada da quarta, e na terceira rodada a gente deu o tiro do Barcelona ganhar do Newcastle 2,25. Eu tinha levado 100 euros para 2,250, o Barcelona ganhou do Newcastle, terminou ali 500 euros, eu ainda postei no meu canal de Telegram a passagem para o Brasil. Eu falei, acabei de comprar 500 euros, eu vou visitar minha família. E eu fiz isso, tá ligado? Eu fiz isso. É a minha maneira de trabalhar com as apostas. Então, bom, para não fugir muito do sistema, o Barcelona, o apreço vem pela cidade e o clube, e o Baby Barça era justamente porque você tinha um. Cara, você viu isso? Essa notícia eu até publiquei. O jogo contra o Betis foi o 11 mais jovem da história do Barça. O jogo contra o Betis. Ou seja, numa segunda temporada de um time que é jovem, ele conseguiu ser ainda mais jovem. Tá? É o time mais jovem em média de idade. 21 anos, isso é uma loucura.
Tá? E eles com essa personalidade, levando o gol, chegando em semifinal de Champions, ganhando todos os jogos do Real Madrid, ganhando o Campeonato Espanhol, ganhando a Copa do Rei, ganhando a Supercopa da Espanha, não tem espaço para crítica. Você tem que valorizar. Tá? Então eu tento entregar isso para as pessoas. Vocês já pararam para pensar que são pessoas de 21 anos? É muito Tá? louco, né? E botando muito dinheiro no bolso, cara. Qual é o maior método que existe do cenário das apostas do futebol europeu? Eu acho ainda que é a virada do Barça, o over 2,5 e o ambos marcam. Tá? Então eu falei, pô, através disso eu vou entregar esse projeto do Barcelona essa temporada. Eu falei, eu vou parar com o Baby Barça porque os meninos amadureceram, vou entregar a leitura do Flickball, porque agora, ao invés de valorizar a juventude, eu quero que as pessoas valorizem esse treinador. Porque esse cara toma 5 gols, sabe o que ele faz no jogo seguinte? Ele adianta a linha. Ele fala, mano, talvez a minha margem de risco aqui esteja baixa, eu vou botar o meu lateral na zaga, o Gerard Martin, porque ele tem uma compreensão melhor do que é a minha linha, tá? Eu vou trabalhar com o Eric Garcia, que é zagueiro, como volante, porque ele tem uma compreensão melhor do que é o De Jong, o que é a linha. Eu vou achatar ainda mais o campo, eu vou dar vídeo para os jogadores levarem para casa, porque eles vão atrás de um vídeo. Eu vou adiantar o João Garcia e eu vou fazer o lateral, que é o cara do adversário, que tem que ficar atrás da linha, e o centroavante em impedimento, ele vai estar em impedimento. Tá? A gente vai comer 2 peças agora do tabuleiro de xadrez. E aí, porra, ele apresentou isso. O Eintracht Frankfurt, quantos impedimentos teve, cara? Cara, joga aí. Joga aí. Quantos impedimentos teve o Eintracht Frankfurt? Pensa que no cenário das apostas, uma linha é 1,5, a do Barcelona é 3,5. Tá? Então essa inovação flick do futebol, ela precisa ser destacada, mano. O futebol é muito achatado, é muito mais do mesmo, cara. É tudo igual. Tá ligado? E assim, João, e é muito louco, né? Porque Teve 10 obviamente, impedimentos. Acabei de puxar aqui, 10 ó, 10 impedimentos. caramba. 10 impedimentos. Às vezes um clube termina uma temporada proporcionando isso. Se não me falha a memória, tem um dado, né, de que somente em jogos de Real Madrid e Barcelona, o Mbappé teve uma média de 20 impedimentos contra o Barcelona. Teve aquele jogo, né, que ele teve, eu acho que 2 ou 3 gols impedidos Foram ali 20 impedimentos. O Mbappé falou, eu vou trabalhar no limite da linha. Inclusive, ele faz gols assim, né? Ele Sim, também faz gols assim contra o Barcelona. sim. Ele falou, vou trabalhar no limite da linha. Aí você tem que observar isso no longo prazo. O longo prazo... Porra, como é que você não vai aprovar? Você toma gol do Mbappé. Tá? Só que não é só o ter 20 impedimentos, é achatar o campo. É achatar o campo. Você tem mais ação ofensiva com mais jogadores. Então você faz 5 gols. O Barcelona conseguiu fazer um jogo contra o Real Madrid, onde o Mbappé faz 2 gols com 5 minutos, e o Real Madrid paga antecipado, e o Barcelona paga antecipado no primeiro tempo. Porque Muito o louco. Barcelona vira para 4-2. Então, assim, porra, o longo prazo dessa linha é ótimo. Ele foi ótimo. Ô, João, e até você falou sobre essa questão dessas inovações aí do Flick, o jogo do Betis também foi a primeira vez que eu vi o Lamine Yamal jogando de 10, né? Um pouco mais por dentro, porque tinha o Rony Bardi, ou Rony Bardi, não sei qual que é a pronúncia, que aliás eu não conhecia, já me surpreendi, vi uma ambidestria sensacional, né? E até falando, como eu sei que o Jonas também quer fazer pergunta, mas eu quero fazer só uma pergunta básica agora, muito mais de jogo, né? Você acha que o futuro do Lamine Yamal é jogando por dentro? Sim, sim, e talvez em um curto prazo, né? Eu tinha visto, a primeira vez que eu vi isso foi em loco, no Real Madrid e Barcelona, esse último jogo no Santiago Bernabéu, porque quando o Flick, ele não tinha peças de banco. Quando ele busca uma alternativa do minuto 30 ao Real em ganho de 2-1, ele traz o Lamine Yamal por dentro. Só que era muito relacionado à pubalgia, porque esse jogo que ele faz contra o Real Madrid era um dos que ele não poderia jogar. Então ele vai muito mal. O Carreras engole ele fica ali um jogador a menos, cara. Ele fica ali um jogador a menos, aí você esperando um lapso de um craque que não vem por causa da condição física. Até o Vini Júnior fala pra ele, né? Tu não vai arrumar dentro. Tipo, o Vini Júnior só bola pra trás. O Vini Júnior voando e provocando o Lamine Yamal. E realmente, o Lamine Yamal não tinha como ir pra dentro do Carreras, copo balgio. Então o Flick fala, pô, vai por dentro. E quando eu vejo ele por dentro,
ele dá uma bola pro Koundé, o Koundé sai na cara do Courtois, só que ele erra o domínio de peito de Lembro desse adianta. lance. Isso, lembro aí desse eu já lance. falei assim, não. O Tuchel fez isso com o Neymar, tá? O Tuchel, quando assumiu o PSG do Unai Emery, do Neymar, o Neymar ainda veio ponta por dentro, tá? O Tuchel falou, não, Neymar, você vai ser o meu 10. E aí o Neymar estoura em assistências, estoura em participação de gols, estoura em notas de soft score, por exemplo, e torna-se um jogador ainda melhor. E o Lamine Yamal, ele que ele te entrega pelo meio? Ele te entrega, claro, visão de jogo, tá? O passe, a distribuição de jogo, a inteligência, porque ele é o minimal, você viu a quantidade de toque que ele dá para trás? É muito alta. A leitura de jogo dele, de quando tem que agredir, não adianta nada você driblar 2 jogadores se não tem ninguém na área, tá? A leitura de jogo dele, esse passe que ele dá pro Koundé virar a bola, é incrível, parece um cara de 30 anos de idade. E ele te entrega uma coisa que ninguém tem no meio campo do Barcelona, que é um mano a mano. Eu falo isso para todo mundo. O que adianta você ter Pedri, De Jong, Casador, Bernal, que seja o meio campo que fica assim tocando de pé em pé. O Lamine Yamal contra o Betis, ele pegava a bola no meio campo e ele driblava 2. Porra, na hora que você passa a ter um meia, que é o maior driblador do campeonato espanhol, tu fala, cara, isso aqui é uma explosão. Então, realmente, eu acho que ele vai pro meio já já. Boa. Pô, uma enciclopédia não só do Barcelona, mas também gostei muito que você seguiu a carreira do Neymar, né? Começou lá no Santos, você que é de Santos, acompanhou ele pelo Santos, depois foi para o Barcelona, PSG, e agora você mencionou também que é fãzaço dele. Falando em Neymar, eu queria fazer uma pergunta para você, João. O que você acha ano que vem, Copa do Mundo, né? Você acha que o Neymar vai para a Copa ou não? O que o Neymar tem que fazer para ir para a Copa, para ele ser convocado pelo Ancelotti? E na sua opinião, ele tem que ir mesmo estando bichado ou melhor não levar? Qual é a sua opinião em relação ao Neymar na Copa do Mundo, João? Ir a todo custo, não. Tá? Eu torço muito para que ele vá, mas eu cobro muito do Neymar, do que ele precisa entregar para ir. Tá? Ir a todo custo, ir porque fez gols contra o Juventude, fez umas partidas boas, isso para mim, como torcedor e como jornalista, não me interessa. Como jornalista, eu cobraria, tá? Explicações mais aprofundadas do porquê. E como torcedor, eu espero um outro nível. Tá? E eu sempre bato na tecla para todo mundo. Copa do Mundo é suprassumo da parte física. Copa do Mundo. Então a gente vê o processo de o cai da Copa do Mundo, o Neymar fica rolando, vai tomar porrada e não sei o que. É isso. Copa do Mundo é o momento onde a Tunísia vai ganhar da França de 1-0. Tem o lance da semifinal da Copa do Mundo do Mbappé botando na frente o Amrabat dando um carrinho. Vocês já viram esse lance que é viral? Ele acelera, né? O Mbappé dá um tapa na frente. Isso, Ele ele tá vai muito buscar. na frente do Amrabat. O Amrabat estica o peito, assim como um pavão, corre, dá um carrinho. Isso é a Copa do Mundo. Um duelo Mbappé e Amrabat na Liga Saudita, num campeonato espanhol, numa Copa do Rei. Acabou, o Mbappé engole ele. Tá? A Copa do Mundo é diferente. Então, você não adianta ele estar bichado, não adianta ele não estar bem fisicamente. Ele vai tomar a primeira porrada lá, você vai se decepcionar. Tá ligado? A primeira porrada vai viralizar, porque ele vai rolar, ele vai reclamar com o árbitro. Entendeu? Agora, ele também é uma figura importante, sim, para uma bola parada. Cara, que seja um mínimo detalhe de um escanteio, que seja um pênalti de decisão de pênaltis, que seja uma falta lateral, tá? Mas esse processo do flutuar na zona da marcação, sem responsabilidade, aparecer para armar o jogo, e o time jogar para ele, não tem como funcionar na seleção brasileira. Porque a seleção brasileira não é uma seleção boa. Obrigado. Ela não é uma seleção boa, cara. Ela precisaria estar há 4 anos assim. Só que há 4 anos o Brasil tá mal. Tá? Como é que você vai pegar um time que tá mal e falar, nós vamos botar um cara que não vai marcar, vocês vão correr para ele e o time vai trabalhar para ele? O que é isso?
tá ligado? Você vai mudar. Então, assim, não me admira o Ancelotti não levar, e as notícias que tem de bastidores ele é muito mais resistente ao não ir, muito mais resistente ao ir, do que propriamente quer levar, tá? Porque o cara tá montando um projeto ali, tá tentando encaixar um time, e por que hoje ele vai botar um cara que pode não estar em março apto? Tá? O caminho tem que ser ao contrário, Neymar. Mostra, opera o joelho, março, quer ir para o Fluminense, quer ir para o Cruzeiro, isso não me interessa, tá? Mas mostra, mostra que você está marcando, mostra que você está fazendo 10 quilômetros por jogo, tá? Mostra que você faz o time andar, e sim, foi muito bem, e sim, foi muito bem no Santos. Só que mesmo aquelas atitudes que ele tem no Cruzeiro, com os meninos lá do Cruzeiro, me mostrou ali também que ele é um cara que, assim, ele quer ganhar no grito. Não pode encostar nele, tá ligado? Não pode encostar. Ele sabe que ele tá fudido de operado, se encostar ali, ele tá fudido mesmo. E aí ele quer ganhar no grito ali, no nome. Pega 2 molequinhos de 18 anos e fala, não encosta em mim. E se joga pra cima deles e tal, não sei o quê. E na Copa do Mundo, cara, tu acha? O Brasil tá no grupo da Escócia. Tu acha que ele vai chegar pro volante da Escócia e vai falar, não marque em mim? Meu Deus do céu, cara. A butinada que ele vai tomar sai da frente. Torço muito pra ele, mas hoje eu não levaria, tá? Pra não pipocar. Hoje eu não levaria. Boa. Pô, eu também tenho dúvida se ele vai ou não. Acho que essa é a grande questão que a gente vai ter, né, da escalação, né? Vai ter o álbum da Copa do Mundo. Pode acontecer dele aparecer no álbum, né, e não levar. Pode acontecer isso, que o álbum acho que sai em abril, né? Aconteceu já, mas com craques, assim, dificilmente a gente vê acontecendo isso. Mas eu também acho que ele entra muito em polêmica de forma desnecessária. Você que está mais na parte do jornalismo, o que você acha da parte da polêmica em volta do Neymar? Você acha que ele faz de propósito para ganhar o holofote mesmo? Ou você acha que é falta de mentalidade, falta de preparo também de uma equipe por trás dele? A gente sabe que o pai dele também, pô, tá sempre se envolvendo em polêmica. Só esse ano, né? Só para a gente pontuar, o cara teve final da Kings League, ele estava lá, ao invés de estar junto com o time no jogo contra o Corinthians no Brasileirão, por exemplo. Acontece várias polêmicas nesse sentido. Acho que contra o Fortaleza, contra o... que teve aquele jogo lá que ele voltou de lesão, que ele até deu o esporro no Zé Ivaldo, né? Aquele jogo lá que ele sai contra o Flamengo e aí o time começa a fazer gol, quase busca a remontada, né? O empate contra o Flamengo. E aquele jogo, por exemplo, que depois acho que teve uma mensagem lá que saiu uma reportagem que falaram que ele tinha pedido desculpa pro Vovôda, né, pro técnico do Santos, aí depois ele aparece desmentindo o jornalista e parece que piora a situação. Ele se envolve muito em polêmica, né? Você acha que ele gosta dessa polêmica ou ele é imaturidade mesmo? O que você acha, João? Você que é do jornalismo. Eu acho que aí tem uma confusão de interpretação do entorno do Neymar, tá? E da grande massa. Primeiro, o que é o jornalismo? Né? Então, hoje em dia, a gente vê Instagram, a gente vê conteúdo que na Espanha eles chamam de imprensa rosa, que é mais relacionado à fofoca, a gente vê aquela tentativa de viralizar a todo custo, a gente vê a fake news, e a gente mistura tudo. A gente coloca tudo como jornalismo. Tá? E isso, o entorno do Neymar faz muito. Tá? Então, eles pegam uma reportagem que é ruim e que é horrível com o Neymar e falam assim, olha o jornalismo que se faz hoje em dia. E, cara, isso não é o jornalismo. Tá? Só que, ao mesmo tempo, quando você faz um podcast como o UOL fez, destrinchando a empresa Neymar, tá? Os contratos, as articulações, o Neymar é um cara que ele fala assim, fazem polêmica comigo. Só que ele vai e assume um candidato à presidência super polêmico, se posiciona. E o que ele não quer? Ele não quer ouvir crítica, ele não quer ouvir um outro lado, ele não quer ouvir, sabe? Ele é um cara que vai e mexe no ecossistema do sítio dele lá, para fazer um rio ou sei lá o quê, e tal, não sei o quê, e não quer estar refém de julgamentos e de um trabalho mais profundo, de ONGs ali indo na casa dele. Isso precisa ser reportado. A sociedade como um todo, isso não é o Brasil. A gente precisa de personagens para crucificar e para julgar. Tá? A Lady Di sofreu muito isso. A Lady Di morreu
por causa de paparazzi. A Lady Di, ela era julgada em tudo na vida dela. Sabe, se o que ela falava sobre negro, o que ela falava sobre a ideia da Inglaterra ser livre, que depois virou o Brexit, o que ela falava sobre a Libra, o que ela falava sobre os outros povos. Você precisa de personagens para julgar. O Big Brother é isso, né? O Big Brother traz para a sociedade aquele elemento da educação. Porque um cara vai e faz bullying no outro. Aí sai uma reportagem, bullying. O que é bullying? A gente aprende através do julgamento, sabe? Aprende através da exposição. E o Neymar, ele é essa pessoa. O Neymar, ele é essa pessoa que ele precisa entender que ele está nos holofotes ali e a sociedade vai julgando ele e, de certa forma, isso faz parte. Só que ele tem razão quando ele aponta o dedo na cara e fica falando que as pessoas perseguem ele e trabalham mal, porque realmente tem muita coisa que faz isso, né? Hoje em dia a pessoa me manda conteúdo no Instagram, sei lá, Neymar estava na balada em São Paulo. E aí é uma balada do Neymar há 10 anos atrás e fala, por isso que o Santos perdeu pro Flamengo, sabe? É assim. E aí o cara fala, olha o jornalismo de hoje. Eu falo, meu irmão, que jornalismo? Isso tu tá me enviando um TikTok de uma mulher X. Porra, eu fiz sátira porque há um mês atrás eu viralizei como treinador do Real Madrid. Eu viralizei no TikTok, o meu conteúdo mais visto no meu Instagram, com 8 milhões de views, é um conteúdo onde aparece eu como Xabi Alonso falando em português para tirar a Virgínia do estádio. Sabe? Olha a loucura que é. Olha a loucura que é. Depois do Xabi Alonso me tornaram como empresário do Vini Júnior, porque queriam associar a minha imagem para um conteúdo que era irônico, para tirar a Virgínia do estádio. Eles queriam que aquilo fosse forte, os produtores de conteúdo, os microprodutores de conteúdo, queriam que aquela fase fosse forte para cruzar a Virgínia, para viralizar, porque aí eu tomei hate do fã-clube da Virgínia e, porra, eu cheguei a almoçar embaixo do meu prédio e a dona do restaurante vira e falando assim, por que você falou aquilo da Virgínia? Para tirar do estádio. Então assim, cara, essa mulher nunca falou comigo na minha vida, cara. Ela é a dona do restaurante por quilo. Que é isso, cara? O que é isso? E aí se confunde muito no que é o jornalismo, cara. O jornalismo, para mim, cara, é o que eu consumo. É ler a Folha de São Paulo, é ler o jornal lá na Espanha todo dia pra galera, sabe? É ver um programa de TV que não tenha direcionamento político, é ler um blog de um jornalista que eu acompanhe. E aí a galera precisa entender um pouco do que é jornalismo, né? Tá marginalizado. E o futebol é a essência disso, né? Porque o futebol o consumo do futebol é muito através de opinião de ex-árbitro, opinião de jogador, tá? Blog de qualquer um, fanático que tem conta de internet, clubista. É uma realidade, eu não estou sendo crítico a eles, tá? É uma realidade necessária, mas que você, no mínimo, precisa ter compreensão do que você está consumindo. Tá. Exato. Porque esses caras não estão envolvidos em aula de ética como nós temos. Ô, João, na faculdade. Diga. Até falando sobre essa parte do jornalismo, né? Até comentar sobre mim, que eu acho que eu tenho o caminho inverso de você, né? Você já era jornalista antes de ser apostador, e eu sou o contrário, que eu acabei de me formar, né? E quero também aí desenvolver, né, meus próprios conteúdos relacionados a futebol aí, né? Ser aí, de certa forma, no jornalismo esportivo. Eu também, bem honesto, eu gosto muito mais da parte tática, né? Eu gosto bastante de ver a parte tática e a maioria das pessoas que eu acompanho, né, em relacionado ao futebol, são da parte tática. E eu vejo que na Europa, na própria Espanha, se tem muito disso, né? E agora aqui no Brasil tá começando, né? Por exemplo, na Espanha, uma parada que eu acho muito legal, quando você vai ver uma partida de La Liga, que aliás é uma transmissão muito bacana, apesar de eu mesmo não ser tão fã assim da Liga, cara, mostram as linhas, né? A tática, eles marcam ali, por exemplo, o time tá marcando num 4-4-2 ali, eles colocam, aí sai um escanteio, eles colocam aquele percentual, né? Que eu sei que é alguma coisa relacionada à Microsoft, que eles têm uma parceria, né? Inclusive tem os programas lá no YouTube, eu já vi alguns, inclusive, que eles também fazem algumas análises por lá, que mostra aquele percentual, pô, bateu 60% dos escanteios dentro da área, bateu 30% curto, e por aí vai, sabe? Mas enfim, dentro dessa parada, você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, outro conteúdo que você acompanha?
E aí, já caindo nas apostas esportivas também, qual que é a melhor fonte de notícias de apostas para você, tanto nacional quanto internacional, para você fazer as suas apostas, buscar boas informações? Ó, bom, vamos lá. Sobre os conteúdos táticos, eu tenho essa mesma impressão que você, que está em desenvolvimento e amadurecimento no Brasil. Tem um zelo maior hoje por conteúdos táticos, tem mais audiência, consequentemente vai qualificando também os usuários. Eu acho que isso é super empolgante, combina muito comigo, sim, eu amo, eu gosto. Na Espanha, e eu me aprofundei muito na Espanha, isso, tá? Porque a Espanha é um local onde, se você vê um jogo de TV aberta, quando eles vão para o intervalo, tá todo mundo de terno e gravata, tá? Se preocupando com o que eles vão falar, analisando o jogo taticamente, e tratando o futebol de uma maneira muito séria, tá? E respeitosa. Aqui no Brasil, é tudo muito ainda à base de fanatismo, tá? É muito ainda à base de fanatismo, não tem tanta seriedade. E às vezes, se você botar um terno e gravata e for falar de futebol, todo mundo vai falar assim, cara, que isso? Sabe? Que coisa ridícula. O cara tá achando que tá falando da Bovespa, ele tá falando de futebol, porra. Aqui é tudo muito assim, nesse sentido. E aí, se você pega, por exemplo, aquele programa lá que tem, que já foi da Berrim, que é o programa onde participa o Thierry Henry, lá na Inglaterra, eles conseguem ainda acrescentar um tom de humor que é fantástico, tá? Só que é sério. Só que eles conseguem brincar. Carragher, o Thierry Henry, a apresentadora, eles têm os direitos de transmissão, eles têm mesa tática. Copa do Mundo é um show de mesa tática, é lindo isso, é lindo. Eu sou fascinado e eu gosto, mas eu acho que eu tenho um entendimento que no meu conteúdo precisa ter uma mescla de tudo, tá? Eu gosto muito da parte tática, de explicar alguns elementos, inclusive relacionados às apostas que eu vou fazer. É por isso que eu te falo que se preocupe com quem você sabe que às vezes vai te entender. Ontem, por exemplo, eu fui justificar o porquê que eu ia apostar no Flamengo, tá? E eu me preocupei no meu texto de justificativa em dizer que o Cruz Azul é o novo Botafogo, porque é ele que está passando pelo processo da queda física no segundo tempo, tá? E é ele que, por ter prorrogação, vai sofrer 30 minutos a mais. Na minha análise, tá? Eu me preocupei em falar nisso para justificar no Flamengo. Só que eu não vou gritar para todo mundo, eu vou apostar no Flamengo, porque o Flamengo tem mais camisa do Cruz Azul, e o Flamengo, que ofensa, o Flamengo tá não sei o que. Não. Mas a galera faz isso, beleza. É um jeito deles. Só que eu acho que se eu entregar minha interpretação a favor do Flamengo através disso, talvez uma pessoa capte ali o que eu tô querendo fazer, ganhe confiança para fazer a aposta dela, sabe? Ou tenha a mesma cabeça do que eu. E eu, inclusive, achei que o jogo me apresentou isso. Eu achei que o Cruz Azul foi fantástico no primeiro tempo, e do minuto 70, quando o Flamengo já tinha Cebolinha e Luiz Araújo? Plata, Plata, Luiz Araújo, talvez. e Plata e Araújo, você começa a falar assim, cara, vai, Cruz Azul, sobe tua linha aí. Sobe tua linha aí. Tu vai tomar agora o teu amassinho de 25 minutos finais, porque tu não vai resistir fisicamente. Tu acabou de chegar do México, tu tava fazendo semifinal lá e tal. Então, eu achei que o jogo me trouxe isso mesmo. E aí, a segunda pergunta foi sobre fonte. Isso, para eu não te dizer veículos de informação, nada contra dizer, não é isso. Eu vou te dizer que a minha principal fonte de informação é entrevista de treinador de véspera de jogo. Tá? E isso é por experiência que eu colhi do jornalismo. Porque a entrevista do treinador, ela me dita muitas vezes o rumo do jogo. Porque você vê o treinador pessimista, o treinador otimista, o treinador às vezes faz leitura do adversário, o treinador faz leitura do que ele quer do time, o treinador explica a mudança, o treinador é uma delícia você consumir a inteira. Para com o corte do Instagram, entendeu? De criar narrativa através do que o Xabi Alonso falou. O Xabi Alonso falou, sim, o jogo do Manchester City é importante pra gente. Sai no Instagram. O Xabi Alonso disse que o jogo é de vida ou morte. E aí você fala, vai ter cartões, o Real Madrid e tal, não sei o quê. Mano, vai ler a entrevista inteira do Xabi. O que ele tem para te entregar sobre a ausência do Mbappé, o que ele tem. Percepções. Eu até criei o meu conteúdo
sobre o Real Madrid e Manchester City, véspera, e eu falava assim, ó, bomba, Mbappé não deve jogar. E aí eu me preocupei em fazer uns stories falando assim, gente, ele não vai jogar. Mesmo que ele vá para a lista de relacionados, porque o L'Equipe deu, tá? O L'Equipe deu e o Marca não. O L'Equipe simplesmente fala com o pai. O L'Equipe simplesmente fala com o irmão, com o primo. Tá ligado? Os jornalistas franceses do L'Equipe, quando escrevem Mbappé, ele não joga, inclusive, para mim, no final de semana. Tá? Quando o L'Equipe se aprofunda, é muita qualidade da fonte. Eu falo assim, gente, ele não vai jogar o Mbappé. Eu vou continuar trabalhando com não deve, porque você não tem uma fonte oficial. Tá? Você tem ele na lista de relacionados. E ontem, quando a gente estava fazendo no Discord, as pessoas falavam assim, João, o Mbappé vai entrar? Eu falava assim, não vai. Eu falava, não vai, gente. Isso é uma pressão normal de botar o cara na lista de relação, mas sem condição de jogo, ele não vai entrar. Ele não vai entrar, ele não entrou. O equipe entrou, então assim, é um pouco de qualidade da informação e a entrevista do treinador. Eu pego muito a dinâmica, inclusive da pessimista, tá? Tem muito treinador que vai para a entrevista derrotado. Fala do processo de desfalques, do processo de dificuldade de estruturar elenco para o jogo, da superioridade do outro time. Tem treinador que te entrega. Quando ele vem para aquele discurso de eu tenho 3 suspensos, eu tenho 2 jogadores que eu vou ter que improvisar diante de um líder do campeonato, porra, tu já sabe que o treinador está te indicando ali que ele vai ser amassado e tá muito claro, sabe? Então eu recomendo isso para todo mundo, tá? Então por isso que eu leio muitos dos jornais para galera de véspera de jogo e com o que o treinador tá falando. É muito legal. E geralmente essas entrevistas, né, de véspera de jogo dos treinadores, sai um dia antes ou sai geralmente no dia do jogo? Eu nunca tinha parado para pensar por essa ótica, né? Pô, faz É muito sentido isso que obrigatório. você falou, né? Tá. É Se você obrigatório, vai né, em hoje na frente. Europa League, se você vai na Europa League hoje, você vai no Google, isso é o que eu faço, tá? Eu vou ver um jogo do Dinamo contra o Betis, tá? Eu vou no Google, eu boto coach do Dinamo, tá? Vejo quem é. Eu seleciono o nome dele, levo pro Twitter, coloco o nome dele e escrevo Betis no buscador junto. Aí ele me sai a entrevista que ele deu, porque você dar a entrevista do véspera de jogo é a obrigatoriedade da UEFA. A UEFA te obriga comercialmente a você fazer no reconhecimento do gramado a entrevista para a imprensa. Então, toda hora você tem o Luiz Henrique. Luiz Henrique, o que ele fala? O Luiz Henrique, anteontem, a entrevista dele é sobre o começo do jogo do Bilbao contra o PSG. Ele te narra o que vai acontecer no começo do jogo, o que acontece e que me evita pegar finalizações do PSG no primeiro tempo ali, principalmente no começo. Ele te narra. E ele te narra praticamente que o Bilbao vai trazer para o cenário de empate e o PSG não vai ganhar. O Luiz Henrique, ele te traz um cenário dizendo onde eu conheço isso aqui. Eu já joguei como jogador no estádio do Bilbao. Eu conheço o Bilbao profundamente, eu sou espanhol. Eu sei o que eu vou viver aqui. E eu trouxe isso para os meus jogadores. Eu trouxe o jogo vai ser disputado em 90 minutos, vai ter cápsulas do jogo onde vamos ser amassados. Tá? Vai ser cápsulas do jogo onde a torcida deles vai trazer o time deles para frente. E isso realmente acontece, cara. A dinâmica dele. E ele fala isso porque ele é obrigado na entrevista véspera. E a entrevista do Luiz Henrique é uma entrevista que eu vejo sempre. Independentemente do que eu quero apostar ou não, tá? Porque é maravilhosa a entrevista dele. Jornalisticamente falando, é maravilhosa, é muito profunda. Ô João, só antes de passar para o Jonas aqui, você queria fazer a mesma pergunta, mas entrando nesse mesmo tema, trazendo para o Brasil, né? Que a gente fala muito de Europa, né? Obviamente aqui também no Brasil tem essa obrigatoriedade dos treinadores falarem, né? Principalmente em jogos decisivos, e é aquilo que você falou, viraliza uma fala. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sou corintiano. Pô, se o Dorival pegou, falou, cara, o Memphis não vem fazendo gol, né? Com certeza. Crise entre Dorival, né? Aquela coisa toda. Eles têm que ver aí de forma completa. Só que pelo menos eu, né? Não sei se você também enxerga dessa forma. Eu acho que tem uma diferença nessas entrevistas aqui no Brasil e Europa. Talvez pelas perguntas que são feitas. Por quê? Porque aqui no Brasil me parece que ainda se trabalha muito em cima da polêmica, em cima do clique. Então acabam que, de certa forma, não fazem perguntas tão profundas, né?
Ou eu tô errado nessa visão de ter essa diferença? Não, eu diria meio equivocado, porque na Espanha é muito parecido o ritmo das entrevistas, tá? Porque ainda assim tem muito assunto extracampo. Principalmente no eixo do Real Madrid, vocês percebem, né? Os jornalistas às vezes vão ali para dentro do Xabi Alonso, ficar perguntando do Florentino, ficar perguntando muitas coisas de bastidores e acaba o tema campo sendo secundário. Mas quando eu morei na França, França é um lugar onde o jornalista ele é uma das pessoas mais importantes que tem, um dos cargos mais importantes que tem profissionalmente falando. Então, por exemplo, eu tinha com a minha carteirinha de jornalismo acesso ao Louvre, a todos os museus de graça, porque existe um culto e um zelo ao jornalista, e o jornalismo esportivo na França, aí sim, encaixa perfeitamente no que você está falando. O jornalismo esportivo da França, ele era muito profundo. Às vezes a gente mistura muito pão e circo aqui no Brasil, ele era muito profundo. Basicamente, o francês, o jornalista, ele te obriga a você falar sobre política, sobre economia, como jogador, tá? Sobre economia. Então, os jogadores franceses, eles acabam sendo bastante evoluídos. Você vê que, cara, o Mbappé, com 22 anos, dava entrevista que parecia jogador de 40. A maturidade que ele tem sobre as coisas. Todas as entrevistas do Mbappé são maravilhosas. Essa última que ele deu agora, dizendo: eu tenho nojo do futebol. Eu estou hoje exercendo a profissão, sobre não ter prazer. Ele fala sobre passar na casa da mãe dele para pegar um carro popular e dar uma volta na cidade. Tá? Ela é tão profunda, cara. Ela é tão profunda. E ele foi um cara que ele também ele foi muito influenciado pelo Macron na renovação dele com a França, com o PSG. E ele fala isso. É incrível como lá se mistura as coisas e lá é muito profundo. Aí eu te trago mais essa razão que você tem. E porque no Brasil a gente é muito preocupado mesmo. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, ao meu ver, muito pelo Dorival Júnior. Tá? Muito pelo Dorival Júnior. Mas a preocupação ali do jornalista, às vezes, é trazer um aspecto extracampo do Memphis, porque o cara vai viralizar mais, tá? Do que algum aspecto tático, ou de uma mudança, ou de uma coisa que eu gostaria de ter ouvido do Dorival ontem que eu não ouvi. Tá? Eu gostaria de ter ouvido mais profundidade tática de um jogo que do Corinthians foi, caralho, mano. O jogo do Corinthians ontem foi incrivelmente bom. Tá? Eu não sou corintiano, eu Surpreendente, sou eu diria. extremamente. Também tem aquela questão do, eu acho que o elenco do Corinthians é um elenco é, é, que talvez a diretoria precise rever nesse sentido, porque ele te entrega em jogos grandes, né? Quem tá passando com isso na Europa, aí eu já comentei nos meus conteúdos, é o Chelsea. Cara, do que adianta, e quando você tem um elenco muito jovem, como o Chelsea tem, às vezes acontece isso. Do que adianta você ganhar um Mundial, você chegar contra o Barcelona e ganhar de 3, chegar contra o Liverpool ali, empatar, chegar contra o Arsenal com um a menos e empatar, e se matar, se nos jogos médios você não se mata, sabe? É uma característica de elenco ali que os caras têm uma doação excessiva em jogos grandes. Parece que vive para jogo grande. E o Corinthians é isso, cara. O Corinthians é uma característica de elenco bem bizarra ali, de não resistir a campeonatos de longo prazo, porque os caras não entregam o mesmo nível de jogo no meio do campeonato, né? Impressionante. E assim, João, a gente falou bastante aí da parte tática, de como encontrar boas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da parte do conteúdo, né? A gente sabe que aqui no Brasil, o público que consome aposta é muito daquele público imediatista, que quer o green para ontem, não tem pensamento nenhum de longo prazo, né? Não sabe o que é uma gestão de banca, deposita R$10 para tentar fazer aquele bilhete para tal estouro. Enfim, é um público muito iniciante ainda, né? Talvez muito diferente do que a gente vê na Espanha, que já tem uma cultura. Comenta um pouquinho assim, qual que é a diferença cultural das apostas Brasil e Espanha? E depois já emenda também a questão assim, como fazer esse público iniciante aqui do Brasil enxergar o que é uma aposta de valor, como fazer esse público entender esse conceito, né? Que a gente que entende mais de matemática, probabilidade, é mais fácil para a gente,
mas a gente tenta, né, através dos nossos conteúdos, passar para esse público o que seria uma aposta de valor, e muitas vezes é difícil, né, porque não é o que o público quer ouvir. O público quer ouvir o green, quer saber qual é a boa do dia, qual é a estratégia infalível, né? Comenta aí um pouco dessas questões aí, João. Bom, Jonas, esse é um maior desafio que a gente tem, né, como produtor de conteúdo. E eu acho que o que você precisa ter como essencialmente para quem que você vai falar, tá? Você tem que ter isso claro. Hoje eu vou falar para quem? Entender a realidade daquela pessoa, tá? Com a qual você está falando, educar, aperfeiçoar. E eu falo muito assim para todo mundo, eu falo assim, cara, eu quero no meu conteúdo um jogo de troca, porque eu quero ser qualificado. Então eu quero que as pessoas discordem, eu quero que elas apresentem argumentos, eu quero que elas discutam, eu quero que elas apoiem, se for o caso, ou que seja através de uma tip, às vezes. João, e eu tenho muito seguidor que me manda no direct argumentações e tips, e eu, caralho, mano, eu juro pra vocês, eu trato tudo de uma forma reflexiva, tá? Eu não sou aquele cara que desdenho de opiniões alheias, muito pelo contrário. E aí entra uma parte mais importante que cara, a realidade do Brasil. O que você quer como produtor de conteúdo? Você quer ter 1 milhão de seguidores? Tá? Ou você quer ter 10 mil seguidores da alta sociedade? Quando a gente tem um processo de afiliação ainda em andamento no Brasil, a primeira parte, ela é o essencial para você ganhar dinheiro. É você ter 1 milhão de seguidores. Quando você tem muito seguidor e você atingiu a massa do Brasil, você precisa entender o que é essa massa. A massa do Brasil, ela é a massa do salário mínimo, tá? A massa do fechar o mês no zero, tá? Ou endividada, tá? Sem educação financeira. E aí, quando você atinge eles, a primeira coisa que eu preciso falar para eles é: aposta não dá dinheiro. Aposta não vai te tirar da sua condição. Aposta não vai te tornar rico. O que vai te ajudar, o que vai te ajudar a você evoluir financeiramente na sua vida é o trabalho, tá? É o foco na carreira, é o trabalho, tá ok? Porque o mercado das apostas, que ele é super volátil e de renda variável e de não sei o que, isso eu não vou conseguir te educar. Então eu preciso te dar essa pancada, tá? Por quê? Porque se você tem, e eu vou falar uma crítica aos produtores de conteúdo em geral, tá? Eu faço sorteios, eu faço Pix, eu acho isso muito legal e nobre, eu gosto da arte do apoio a alguém. Só que a partir do momento que você pega um Pix e fala que eu vou te doar uma banca de R$ 100, tá? Pô, isso é a contraprodução, é a contraindicação de um produtor de conteúdo de apostas, do didático. Porque eu não posso falar pro cara que você tem R$ 100 a uma banca. Sabe, eu não posso, eu não gosto nem da educação, do comece com R$ 100 e vai botando aqui e tal, não sei o que. Não, porque eu sei o que isso consome do seu tempo, do seu estresse, sabe? Você te tira energia de estar fazendo outra coisa que é trabalhar, tá? O foco, você entra naquele processo da dopamina, você entra no processo do estresse, do trabalhar com RED. Por quê? Porque você tem uma banca de 100 e que se você faz 10% no mês, que você é um colosso das apostas, você ganhou R$ 10, sabe? O sacrifício que é da sua vida para você fazer 10% no mês numa banca não vale por uma banca de R$ 100. Tá? Não vale, é uma reação em cadeia que te deteriora. Tá ok? E você precisa ter a consciência de que esses 10% do mês, no mês seguinte é menos 5%, tá? Menos R$ 5. E aí você está diante de uma realidade que em 2 meses você ganhou R$ 5.
tá? E aí você deixou de ler livro, deixou de sair com a mulher, deixou de trabalhar, deixou de fazer um curso, para viver essa ilusão, sabe? Para viver essa ilusão. Então, de cara, eu falo pra galera, não. E aí, através disso, eu falo assim, pô, eu vou ser muito claro nos meus conteúdos, tá? Com relação a isso, e eu falo para todo mundo, e eu vou tentar entregar um pouco das justificativas das apostas que eu faço, mas com uma coisa mais, pô, diferente. Então, às vezes é com argumentações, às vezes é com alguma narrativa, às vezes é um texto, ou às vezes é um processo um pouco mais esquizofrênico, porque eu falo assim, pô, eu gosto de ser o cara que educa, tá? Como eu tô falando agora aqui para vocês, não é assim, apostar não é assim, não vai dar certo, mas eu gosto de ser também aquele cara que te representa. Então eu falo, vamos nos divertir, vamos apostar no gol do Mbappé, sabe? Vamos apostar. E se ele fizer gol, a gente vai sair correndo e gritar para todo mundo que o Mbappé fez gol e vai amar o cara e tal. Eu sou esse cara também. Eu sou esse cara também. E eu sou também um cara, e aí no meu conteúdo tem muito bingo, e aí eu vou apelidando os bingos, eu vou fazendo os bingos e cara, eu não abro a minha banca. Eu abro minha banca no meu conteúdo do YouTube pra falar sério, mas eu não abro as bancas que eu tenho para me divertir, porque eu faço muito bingo. É um processo lunático, eu amo, eu gosto. Eu sei onde meu calo aperta, tá? Eu sei onde meu calo aperta. Às vezes é uma diversão, então não sei o que eu faço. E eu falo assim, pô, através dos bingos eu vou entrego a análise da semana. Então, quando eu entrego o bingo do final de semana, é um procedimento. Esse último bingo, por exemplo, a gente tomou o head no último jogo, que era do Real Madrid. Tá? Para bater o bingo inteiro. Não interessa no final. Tá? Cada tip tá uma análise ali. A cada dentro da tip tá uma análise do under 4,5 com mais 3, o over 1,5 de um time com mais 3 do outro lado, o gol no primeiro tempo com o gol no segundo tempo. E aí eu falo para todo mundo, até para provocar a galera para pensar, eu falo assim, galera, tu sabe por que eu monto esses bingos? Sabe por que eu monto esses bingos? Por quê? É uma coisa que eu faço para minha vida, sempre fiz. Eu monto o bingo do final de semana e eu jogo R$ 100. Tá? A autenticidade ali do que eu reproduzo, R$ 100 para 1.000. E aí eu ponho, por exemplo, gol HT com gol FT no jogo do Bayern de Munique. Eu tô no almoço com os meus amigos, no minuto 27, o Bayern tá jogando, tá 0-0, tá no gol limite, eu ponho uma unidade ali. Eu não tô vendo o jogo. Eu não tô vendo o jogo e não me interessa ver. Tava na minha análise que em tantos por cento sai esse gol HT, sabe? Tava na minha análise, eu vou ali, cara. Eu vou ali. E aí, beleza, se eu redar, eu já caio o bingo inteiro e eu perco a minha unidade, mas beleza, aí eu vou continuar. Eu olho pro bilhete do bingo, vejo lá, 17 minutos, time não tá ganhando HT e tá no bingo que vai ganhar HT, uma unidade ali, sabe? E isso dá bom pra mim. Dá bom. Sabe? É meu método, é minha maneira. Tem o final de semana, mas assim, pô, as pessoas. Você consegue entender que no processo do bingo que fumou uma tip, que foi o Real Madrid, que não ganhou do Celta, as outras 9 jogos que estão lá dentro, eu tô inclusive com unidade em cada um deles, em algum momento do jogo. Alguns não, porque realmente bate muito cedo, né? E aí te impede a entrada. Pô, mas não é uma delícia? Você faz assim, eu ponho num bingo que o Feyenoord vai ganhar do outro time que ganhou do final de semana, e aí eu trabalho com -1 asiático. Tá? E aí na minha cabeça já tá, se ele toma um gol, eu vou pegar o ML. Se ele toma um gol no segundo tempo e tá perdendo, eu vou pegar o DC. Se ele toma 2 gols, eu vou pegar o Race. Tá? Porque eu tô no -1 Ásia. Só que ele ganhou de 5-0. Ele ganhou de 5-0, eu já não tenho mais entrada para fazer ao vivo. O jogo se perde. Mas tá assim. E aí eu tento entregar isso, principalmente no meu vídeo para YouTube e pra galera, quando eu tô produzindo. Eu falo, ó, é isso que tá na minha cabeça. Só que a ferro e fogo, o que a galera quer? Ela quer o green do bingo. Tá ligado? Se o jogador escorregar, tomou um gol, aquilo não bateu, é sempre culpa tua, mano. Só que beleza, eu falo assim, hoje eu bato no peito, mas eu assumo essa responsabilidade. Eu falo, beleza, é culpa minha mesmo, paciência. Vamos embora, tem o aspecto da sorte, sorte ou azar se dilui, cara. Você vai ter aquele bingo aquele jogo que tu vai apostar no teu time para vencer, o teu time vai estar jogando bem pra caralho, e ele vai tomar um cartão vermelho no primeiro tempo, e vai redar a tua bet.
E vai ter o jogo que tu vai apostar no teu time pra vencer, ele vai dar um horror. Aí o cara do lado de lá vai ter uma expulsão e o teu time vai ganhar o jogo. Entendeu? Só que aí o cara vai só pro resultado final, né? O importante é, ó, isso fica de um dos grandes ensinamentos que eu tenho pra minha vida. A Champions League agora, terça-feira, foi uma fumaça na minha conta. Tá? A de ontem, graças a Deus, foi maravilhosa. A de terça-feira foi uma fumaça. Só que termina a rodada de terça-feira, eu tava bastante machucado. Ao ponto de nem mesmo conteúdo de tip eu produzi na quarta-feira, tá? E eu tava bastante machucado. Sabe por quê? Não é pelo fumo. É porque eu tive erros de análise. Quando você acerta a análise e fuma, você fica tranquilo. Caralho, eu errei a leitura de quase todos os jogos ali. Champions League às vezes é difícil isso, né? Envolve muito embates de países distintos e você fica com uma impressão de que isso vai acontecer por conta dos padrões desses times em ligas domésticas. Porra, o Barcelona sofrer com a Eintracht e a pior defesa da Bundesliga, Leipzig, né? O sabe? Vila Real é um exemplo também, né, João? Vila Real. O vídeo é real, que perde pro Copenhague no terceiro lugar da La Liga. Então, E assim, a hegemonia da Premier League na Champions League, terminou a Champions League de terça-feira, eu fui para dentro do Instagram, só reflexionei, sem falar sobre time, eu reflexionei, eu falei, gente, a hegemonia desses clubes ingleses, a superioridade deles, o Liverpool ir lá e ganhar da Inter de Milão, num jogo parelho, porque eu achava que a Inter ia amassar, tá? Num jogo parelho, e o Barcelona não ganhar do Eintracht, eu falei, qual que é o elemento físico do futebol alemão que entrou ali? É porque o Leipzig, o Eintracht é uma equipe que se defende mal. Você joga duas bolas pro ar lá, horríveis lá pro fundo dele, aparece, faz um gol, porque o Leipzig é uma bosta se defendendo, e depois quase leva um terceiro gol. Ridículo também, de que não sabe se defender. Só que você não sabe se defender, você vai jogar contra o Barcelona, eu achei que era no mínimo 5. E eu tinha convicção disso, cara. Eu tinha convicção. Só que termina, não é porque a bola não entrou. O primeiro tempo do Barcelona foi horroroso. Ele encarou uma retranca que eu não imaginava, e eu acho que o Flick não leu o jogo. Tá. O Flick, porque quando termina o jogo, eu vou ler a entrevista do Flick. Eu falo, o que ele fez aqui? Aí o Flick fala numa entrevista, eu tive que botar o Rashford para alargar um campo, alargar o meu campo, porque eles estavam muito com linha baixa e eu não esperava isso. Então o Flick, ele leu o jogo como eu li. Tá? Ele falou, os caras vêm para cima, eu faço a isca, é gol. Vai para cima, vem marcar pressão, Bundesliga aqui. Isca, 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 gol. Isca, isca, gol. Quando ele viu o bunda lá atrás, ele não tinha profundidade. Ele ficou preso na retranca. Ele deu um chute ao gol no primeiro tempo. Ligado? Aí ele põe o Rashford, alarga o campo, toda essa dinâmica aí. O Rashford faz o cruzamento pro gol do Koundé. E aí é aspecto de treinador que é gênio, né? Treinadores de futebol são gênios, a verdade é essa. Mas é isso, eu tive muito erro de leitura para falar um pouco sobre a aposta aqui. ô João, só quando você tava contando aqui a história não, né? Como você lida aí com os bingos e tal, eu lembrei até de um amigo meu, cara, que ele fazia todo final de semana, né? Vivia, né? Vive do trading esportivo, no caso, mas ele sempre fazia, que ele gostava muito, que era a entrada de $1 para 1 milhão. Cara, ele pegava uma lista gigantesca ali, infinita. Maravilhoso. E aí ele falou, cara, Maravilhoso. todo final de semana eu vou fazer isso. Ele deu uma sumida agora, eu tô achando que ele acertou uma. Mas enfim, a minha pergunta para você é a seguinte: você trabalha basicamente, né, majoritariamente as ligas europeias, né? Como que você consegue extrair o valor dessas ligas, dito, né, que de certa forma, né, pelo menos é a visão que a gente tem, pode ser que a gente seja errado, que são as ligas melhores precificadas, digamos assim. É baseado em informação, lesão que te bota uma vantagem, enfim. O primeiro aspecto, aí você falou em todos, informação. Tá. É a única, para mim, continua sendo a única coisa que você vai se colocar à frente do mercado, tá? Se colocar à frente de outras pessoas e do oddmaker. Por quê? E aí talvez vá outra. É o meu entendimento, me desculpa aos produtores de conteúdo que fazem isso. E
E eu não sou o dono da verdade, tá? Mas é o meu entendimento sobre o que é aposta. Quando eu vou para dentro de um conteúdo e fico falando que esse time faz 5 escanteios por jogo, fora de casa, esse sofre isso, ou esse fez 2 gols, esse não sei o que lá, ou não sei o que lá, eu termino explicando a odd. Isso é a odd. Tá? Por isso que é fácil trabalhar com casa de apostas. Porque eles ainda têm o Juice, né? Tem uma margem de desconto, e eles têm um serviço de algoritmos de estatísticas. E por isso que a gente fala sobre a Premier League, porque a Premier League ela tem o terço final do jogo, o terço inicial, o time contra uma linha de 5, o time jogando em casa no domingo, o time performando com esse treinador contra esse, o time não sei o que lá, o time não sei o que lá. Caralho, você põe essa porra num computador, vira um número mágico. O número mágico diz Chelsea 1,60. Tá? E aí, quando eu venho pro meu conteúdo e leio todas as estatísticas, eu estou exatamente lendo as estatísticas que justificam 1,60. Tá? E aí, eu falo, muito do meu conteúdo quando você está apostando numa odd 1,60 e ela dá green, você está apostando em uma odd com 67% de chance de green. Tá ligado? Então, é óbvio que ela vai dar mais green do que red. Você entendeu? É óbvio, você não é bom por isso. Ela vai dar green. Porque ela vai dar green, a odd 1,20, 1,10, 1,30, 1,60, 1,80, 1,70, ela vai dar mais green do que red. Tá ligado? Só que quando você acha que ela, na sua análise, deveria estar 1,40 e não 1,60, você extrai o valor ali, e aí você tem, na sua análise, maior possibilidade do green de 1,40 do que 1,60, mas não significa que seja green. E aí entra a informação. Aí entra a informação, que eu acho que você vai se diferenciar. Porque se ela tá 1,60 do Chelsea para ganhar do Bournemouth, tá? Só que você vem o Maresca na véspera e ele fala que ele tá com dificuldade de escalar a zaga e ele vai ter que improvisar o Cucurella como zagueiro, na hora eu olho para aquele 1,60 e falo, esse 1,60 tem que ser 1,80, tá? O exemplo claro é o Real Madrid sem Mbappé. Por que vocês acham que o ML sai de 3,90 do City para 2,20 de fechamento? Tá? Por que o ML da Inter de Milão sai de 3,40 para 1,90 de Champions League? Porque é a informação de que o Salah não joga e o time está em crise e que o Mbappé não joga. É só a informação que fez isso. Só que hoje o mercado é muito presente na informação. Ele é muito mais maduro. Esse jogo dos 120 minutos aí, que eu citei para vocês, cara, eu era o único cara do mundo, praticamente, que sabia disso, porque chegou o e-mail para mim com o regulamento quando eu mandei pro Gerson. Hoje, sai uma informação de jogo de 120 minutos, aí ele viraliza assim, ó. Tá ligado? O site já fecha, corrige a odd, tem dinheiro entrando ali e tal, é tudo muito... Eu converso com o oddmaker, eu conheço o oddmaker, tá? Eles estão na mesma mecânica da noia de nós de caçar alguma coisa, só que eles têm uma maneira de se proteger, a maneira de se proteger que é fechar o mercado. Fecha o mercado, derruba, faz o bug da caderneta em mercado não líquido. Cara, vocês sabem como é que funciona, é muito fácil ser casa de aposta, tá ligado? É muito fácil, é uma delícia. Quisera eu ser, sabe? Não sou. A primeira coisa que eu preciso fazer é educar como é que funciona esse sistema, sabe? E é difícil a gente estar em vantagem sobre eles, cara. É difícil. Eu trabalho em odds justas quando eu monto meu bingo, tá? O meu bingo são cenários de odds justas muitas vezes. Muitas vezes. Mas como é que, caralho, velho, então, como é que você quer que eu me torne um produtor de conteúdo de falar sobre os 10 jogos do final de semana em odds desajustadas? Eu não vou produzir. E aí entra na resposta do que você estava falando, como é que você faz para monitorar e tal. Primeiro, acesse a informação qualificada. Quando você está trabalhando com... Você pode reparar que o meu conteúdo ele é Real Madrid e Barcelona, na Espanha, e algumas vezes o Atlético de Madrid. Liverpool, que eu cortei do bingo. Manchester City, Arsenal e Liverpool. Bayern de Munique, quase que só na Alemanha. Borussia Dortmund, raramente. Agora eu introduzi o Leipzig, que eu tenho gostado muito do Leipzig. E Portugal, os 3 grandes.
e Holanda os dois grandes. Por quê? Porque vejo os jogos desse time, acesso a informação qualificada. Tá? Muito fácil de achar e muita cobertura de grandes centros. Você pode encontrar várias opiniões de vários jornalistas diferentes, cronistas. Você vai trabalhar com a informação sobre o Eibar. Você encontra a entrevista do jogador, mas você não encontra o jornal de Eibar se aprofundando no time. E outra, ver jogo, né, cara? Você vê jogo, vocês estão presos nas dinâmicas do Real Madrid? Eu falo pra todo mundo, gente, Real Madrid não. Real Madrid não. Ah, esses dias eu tirei um. Lembrei. Foi um jogo da Champions League Não, foi o jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Entendeu? Que era 1,83 e eu fiz um conteúdo pra galera assim, caralho. Mano, Barcelona não. Eu aposto no Barcelona no longo prazo. Eu apostei naquele 83 contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid. Mas eu falei, galera, não. Não. Sai do Barcelona, sai das apostas do Barcelona contra o Atlético de Madrid, sai um pouco, porque tá num processo louco. Tá? E aí o cara me escreveu assim, mais um red, mais um green que você me faz pular, porque o Barcelona venceu. Igual contra o Olympiacos. Aí eu falei assim, meu amigo, você já parou para pensar que o ML do Real Madrid contra o Olympiacos bateu o odd 3 e o do Barcelona contra o Atlético de Madrid bateu o odd 3,50? Porque eles tomaram um gol, sabe? E que o Real Madrid tomou 3 contra o Olympiacos. Tá? Você realmente acha que não valia a pena pular? Você realmente acha que não valia a pena pular do Real Madrid, cara? Pagando 1,44 contra o Eibar, 1,40 contra o Girona. E eu sou o cara que eu fiz um conteúdo falando para as pessoas: pulem o Real Madrid do 1,44 e entrem no ML de 1,61 contra o Girona. Só que o dupla chance que deu 1,61, porque o ML não deu 1,61, a linha de resistência do 1,57 do Real Madrid, ela vai até a hora do gol do Girona. Deu sorte. Porque na minha conta, se o Real Madrid não toma o gol, era 2 unidades, tá? Se o Real Madrid não toma o gol do Girona, eu entro no 1,61 com uma unidade, ele toma o gol e depois o jogo termina 1-1. Como ele tomou o gol, eu consegui pegar o DC de 1,61, o jogo terminou 2-2. 1-1. Só que eu não faço ao vivo nos meus conteúdos, né? Então eu tento explicar isso para as pessoas previamente. Eu falo nos meus stories. A entrada é ML 161. E depois eu falo, se ele não deu ML 161 e ele deu DC, é o DC. Tá? Só que eu não faço. Eu não gosto da dinâmica do ao vivo no Telegram, por exemplo. Eu odeio, porque isso causa ansiedade no teu seguidor, cara. Ou eu explico que eu vou pegar o dupla chance do Barcelona previamente, antes do jogo, tá ligado? E eu fiz isso no jogo do Real Madrid contra o Girona, eu expliquei para eles que a entrada seria live, com esse cenário, diante desse cenário. Ou eu não vou botar canto ali, não vou botar isso, para mim é coisa de lunático. Para mim não dá, mano. O seguidor tá ali num sábado, o que o meu seguidor tem que estar fazendo no sábado, sabe o que é? Ter as tips na pronta, ter feito, ter a entrada live monitorada e fazer se ele tiver tempo, e ele tem que estar com a família dele, mano. Comendo churrasco. Tá ligado? Se ele estiver dentro do meu canal esperando apitar live ali, meu irmão, eu só vou estar prejudicando ele num processo de ansiedade. Ele não tem nada a ganhar. É assim que eu penso. Cara, faz todo sentido, né? Ainda mais se a gente começa a alimentar muito, né, esse seguidor, ele vai ficar cada vez mais e mais e mais querendo, e a gente sabe que apostas tem que ser levado para um lado mais... não só de entretenimento, né? Mas se o cara quer realmente buscar alguma coisa, ele tem que entender, pelo menos, como funciona, né? Como que as casas de apostas ganham, entender o básico ali de odd, que a gente está sempre pegando uma odd que é um pouquinho abaixo do que ela realmente deveria estar pagando. Então, acho que essa abordagem sua que você tem, João, que você comentou aí, faz total sentido para um criador de conteúdo de hoje em dia nas apostas. E gostei demais dessa sua percepção assim, de análise, de entender realmente das apostas e indicar realmente as apostas da maneira correta, né? Eu acho que é uma maneira bem correta a forma que você faz. E, pô, a gente já está indo quase 2 horas aqui de papo, né? Queria agradecer demais aí a sua participação.
E vamos deixar aí para o pessoal, a gente vai colocar aqui na descrição, como que faz para o pessoal conhecer o seu conteúdo, né? Eu sei que tem um Instagram que eu acompanho quase que todo dia, né? Eu lembro que você foi acompanhar o final da Libertadores lá, a viagem para o Peru, acompanhei os passeios turísticos que você foi fazer também, acho que não só no futebol, mas seu stories ali no Instagram também parte para uma outra coisa também, às vezes tem coisa mais cômica, enfim, muito, muito legal também. Deixa aí seus canais para o pessoal, que a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o link aí para a galera acompanhar o seu trabalho. Claro, ó, galera, é o seguinte, trabalho em quase todas as redes sociais aí, no Instagram é o carro-chefe João da Info, @João da Info, obrigado aí por vocês terem introduzido aí. No YouTube, João da Info, busca por ali, tá? O link do Telegram você encontra na bio do Instagram, mas também é João da Info, no Twitter João da Info, tudo aí, é muito simples, beleza? Fica o agradecimento aqui a você, Jonas, ao Gabi, todo mundo que nos ouviu. Vai ter gente aí que vai picotar isso, vai ouvir em 10 dias. Tá? Você que teve paciência de ficar retornando aqui, muito obrigado. Tá? E é um prazer, fico aí à disposição para quando precisarem sempre. Acho que a gente se auxilia muito também nessa troca de conteúdo. E fico agradecimento a vocês aí pelo convite. Show. Gabica, quer alguma palavra final aí? Cara, não, só agradecer aí o João por toda a experiência que ele passou, contar a história dele, que, pô, muito legal, muito bacana mesmo. Parabéns pelo seu conteúdo, parabéns pela sinceridade, da forma que você aborda as apostas esportivas. E como você disse, realmente a gente tem que se ajudar, a gente sabe que o mercado está crescendo assim, de uma forma absurda aqui no Brasil e, obviamente, nem sempre da forma correta. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por compartilhar conosco aí todas as histórias muito bacanas aí, seja de futebol, de Espanha, Europa, de modo geral, e de apostas esportivas também. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Fechou, pessoal. Muito obrigado. Ó, deixa o like, compartilha esse episódio com a galera, que conteúdo pesadíssimo. E é isso, a gente se vê no próximo Boteco do Clubão. Um abraço.